A história começa com o nascimento da personagem principal da história, Lilith. O herói da nossa história é Enoch Lumenstein, um cavaleiro com um passado sombrio, o pai do personagem principal olhando para o bebê que ele decidiu que ela era um verdadeiro anjo. Enoch tem medo que Lilith não o reconheça como seu pai quando ela crescer, porém ele ama sua filha e promete cuidar dela. Enoch decide cuide dela depois que uma tragédia acontece com sua mãe. A criança foi criada para continuar a gloriosa linhagem de cavaleiros. Desde a infância, a menina tinha planos grandiosos de que quando crescesse se tornaria uma verdadeira aristocrata, e quando ela crescer continuará o trabalho de seu pai. Ela se tornará uma cavaleira como qualquer cão do governo, mas olhando para ela, Enoch decide que um futuro diferente aguarda a garota. Enoch não quer que sua filha viva assim como deseja que ela tenha um futuro brilhante. Enoch toma uma decisão difícil para proteger sua filha de um futuro de intrigas na corte. Enoch olha para o que o cerca nas cinzas e nas trevas que permanecem após a guerra. Enoch não quer que sua filha viva no campo de guerra. Uma voz suave e insinuante chama Enoch, perguntando se ele quer escapar de uma verdadeira beleza. Zeutan, a mãe da criança, chama por ele. Ela se pergunta como Enoch quer que seu filho viva. Enoch não quer que sua filha viva em condições tão nojentas. Zeutan gentilmente lembra que este também é filho dela. Enoch fixa o olhar no bebê roncando. Pacificamente em seus braços, Enoch convida Zelton para irem embora juntos, e ela fica chocada com a proposta dele. Zelton pensa que Enoch é mais impulsivo do que ela pensava. Zelton lembra a Enoch que eles são aristocratas e continuarão assim. Zelton acredita que o futuro aguarda o bebê assim como eles, com um resultado terrível. Diz que não esperava mais nada dele, e também não espera mais nada da garota Zeutan, pede para Enoch ir e ela mesma vai embora. Enoch entende que a mãe não se importa com a filha deles e ela não vai com ele. Ele diz a Zeutan que vai para Zeno e não vai ficar aqui por muito tempo. Zeutan aceita sua decisão com calma. Ela não se importa naquele dia. O espadachim do Império Enoch, Lumenstein, desapareceu. Nos mostram o deserto de Zenão 7 anos depois. E uma bela casinha. Um certo homem será o personagem principal, cumprimentando o novo dia. O bebê cresceu e se tornou uma garota encantadora chamada Lilith. Ela é acordada abruptamente e solicitada a escovar os dentes e ir tomar café da manhã. Um homem com um avental de cereja e um sorriso falso foi nisso que nosso herói se tornou. O nome do herói é James Brown, e ele faz os melhores ovos mexidos do mundo. Lilith está sendo travessa porque ela também pode sentir o cheiro de brócolis do homem. Apesar dos protestos de sua filha, a convence a comer. Afinal de contas, se ela comer, vai ganhar um delicioso macarrão com geleia de maçã. A menina fica com medo de que estejam tentando suborná-la com biscoitos. Deliciosos. Mas ela concorda com o pai, já que o desejo por doces é mais forte. Lilith pensa que 2 pedaços de brócolis não vão machucá-la. James Brown fica feliz por ter uma filha tão fofa e a beija na bochecha. O nome da garota é Lily Brown, e ela está gradualmente se lembrando de sua vida passada. Mas agora ela não tem tempo para lembranças de sua vida passada. Ela mora com seu pai, um marido doméstico que é um super pai. Lilith Brown é uma época típica. As memórias do viajante começaram a atormentá-la aos 3 anos. E aos 7 ela se lembra de tudo. E a ação do mundo da fantasia se passa no romance. A rebelião do DOS em sua vida passada. Ela era uma reclusa, uma estudante de pós-graduação aos 25 anos. Ela morreu por excesso de trabalho e por trabalhar como escrava em sua dissertação, agora ela se encontrou no mundo do romance, já que o trabalho de sua vida anterior foi uma dissertação com um estudo do mundo do romance. O pai pergunta cuidadosamente a Lilith como pentear seu cabelo, como um coelho ou como uma princesa. Lily escolhe um rabo de cavalo. James diz a ela rindo que ela nem chega à cintura. Apesar de sua grande inteligência, nossa heroína é ainda menor que uma criança de 5 anos. No final, ela concorda com um rabo de coelho, como resultado. O pai faz um penteado que parece como orelhas de coelho. James pede para a filha brincar com os vizinhos porque ele precisa ir ao mercado. Ele diz que levaria a princesa com ele, mas agora tem homens assustadores andando por aí militares. Ele proíbe Lilith de ir com ele, apesar de todos os protestos da garota. Somos informados de que os caras assustadores são militares. Os guerreiros de elite do reino em busca de crianças superdotadas no mundo do romance. As pessoas são divididas em 2 tipos. Talentosos, aqueles que usam magia, e não talentosos, aqueles que vivem sem magia. Os talentosos vivem como aristocratas, mas ao mesmo tempo estão divididos em uma hierarquia estrita. As pessoas comuns não alcançam o nível de receber um título. Lilith acredita que seu pai é comum e vive uma vida típica. Lilith aproveita a vida com seu pai solteiro no campo,
mas o pai dela está claramente escondendo um segredo da filha, que ele quer revelar a ela. Com o tempo, ele também se sente bem quando a princesa está ao lado dele. Ele dá a garota para o vizinho, Dona Susan, e pede para ela cuidar dela. O vizinho, um lenhador ruivo, nem acreditava que esse homem retraído era o pai dela que apareceu. Do nada, Susan conta que um dia o pai dela chegou em casa com um bebê. No meio da noite, ela reclamou que o bebê chorava por mais que ele alimentasse Susan. Então pegou o bebê e examinou-a, e percebeu o que estava acontecendo como resultado. A criança começou a ser alimentada com banana e maçã ralada. Ela suportou a fome e quis dizer isso do seu jeito. A partir daquele dia, James ficou mais educado e cumprimentou a família, agradecido por salvando sua filha. Susan diz que foi ela quem ensinou tudo a James. Então, o marido de Susan começa a jogar cartas. Com a garota por bolotas, ela alegremente anuncia que ele tem um Royal Flush e pega todas as bolotas. Mas Lilith não desiste. Ela tem um contra-ataque de Full House. Lilith está feliz por ter derrotado o grandalhão e pega todas as bolotas. A menina decide ajudar na casa e ir lavar a roupa. Ela acha que quando o pai voltar, ele vai estar cansado de lavar. Susan começa a discutir com ela sobre onde está a calcinha. Lilith pensa, ela vai lavar as roupas porque são as roupas íntimas do pai dela. Lily sabe que o pai não gosta quando ela lava a roupa dele, mas ainda em sua vida passada ela era órfã, e o aparecimento de um novo o pai em sua vida significou muito para ela. Lilith decidiu crescer e agradecer ao pai por tudo. Lilith acredita que aproveitará a vida com o pai em um mundo onde eles não são talentosos. De repente, Lilith ouve o som de cascos e alguém está se aproximando rapidamente. Lilith ficou desconfiada de quem poderia ser e o que eles queriam dela. Um cavaleiro e seus paladinos sagrados aparecem diante de Lilith, na frente dela. São cavaleiros do nível Dus, com o brasão do Império. Em seus uniformes, o cavaleiro ordena que Lilith seja levada com ele, e a garota fica assustada com o que espera. Nossa próxima heroína. Lilith é agarrada pela nuca com toda a força e erguida no ar como uma boneca de pano. A varinha Jedi brilha, e é revelado que Lilith tem um dom para o qual o cavaleiro acredita que ela tem um dom. Isso ele simplesmente olhou para a garota. O cavaleiro pergunta abruptamente a Lilith onde Enoch está, e Lilith não entende do que ele está falando. Lilith pergunta por que o nome de Enoch acabou de surgir. Enoch era um mestre espadachim, duque e comandante de um esquadrão de paladinos sagrados. Ele perdeu sua filha e criou um menino chamado Jesse, como seu próprio filho, de acordo com o cânone do romance. Lilith percebe que a ação começa antes do romance original, onde a filha de Enoch ainda está viva. Lily diz ao cavaleiro que ele entendeu tudo errado. Lily finge estar tonta e pede para ser colocada de volta em seu lugar. Lillian tenta lembrar o nome do cavaleiro que está na sua frente no romance. Lillian pergunta sobre Enoch, e o cavaleiro responde que está procurando por ele. Lilith mente quando diz que olha como se sua mãe e seu pai não fossem Enoch. O cavaleiro nota a inteligência da garota, mas ele é claramente cruel. Lilith ouve seu nome sendo chamado e alguém está procurando por ela. Ela se vira feliz em direção à voz que o reconhece a 1 quilômetro de distância. Seu pai ordena que sua filha seja libertada. Caso contrário, o cavaleiro estará em apuros. Lilith fica horrorizada. Ela sabe que ameaçar os paladinos é um assunto sério. Lilith começa a implorar aos cavaleiros que a deixem ir e poupem seu pai. Lilith mente que seu pai é um homem solteiro de 27 anos que perdeu sua amada esposa, e ela é tudo que ele tem, exceto Lilith. É jogado para outro cavaleiro como um brinquedo de pelúcia. O cavaleiro se aproxima de James e o sangue de alguém está prestes a ser derramado. O cavaleiro não acredita nas palavras de Lilith e quer ver tudo com seus próprios olhos. Tiago aponta sua bengala para o cavaleiro e ordena que ele solte sua filha. O cavaleiro transmite ao jovem as palavras que o imperador ordena que Enoch retorne e se torne um paladino novamente. Lilith grita que seu pai não é Enoch e eles se enganaram. James é informado de que 7 anos se passaram e ele está sendo chamado para acabar com tudo. James é acusado de deserção e está sujeito para execução imediata. Entretanto, o misericordioso imperador está pronto para perdoar Tiago por seus méritos militares. Lilith não gosta do que estão falando sobre a desobediência. Ao imperador é punível com a morte. Enoch é obrigado a retornar à ordem e cumprir seu dever para com o imperador. O cavaleiro ordena que ele arrume suas coisas imediatamente e deixe a vila. Tiago fica em silêncio. O vento sopra em seus cabelos, em seu rosto. Lilith não acredita que James possa lidar com isso e que o imperador está dizendo a verdade. James acredita que o imperador está mentindo e não se importa com o reino que ele criou. Lilith decide fugir, mas ela não tem permissão e o cavaleiro a segura com força. Lilith cai do cavalo e parece que vai quebrar alguma coisa. Lilith corre até seu pai e corre o mais rápido que pode, mas Lilith é repentinamente agarrada pela nuca e não tem permissão para escapar. Lilith pede a seu pai
para não interferir, pois o cavaleiro não pretende matá-la. Lilith rapidamente pede desculpas a Sir Knight. Lily praticamente implora ao cavaleiro que poupe seu pai. Lily concorda com tudo para cooperar em vez de seu pai. Lily, se desculpando, diz que está tudo não é tão ruim e ela esquece o sobrenome do pai. Lilith implora para ir com o cavaleiro em troca da vida de James. O cavaleiro de repente pega o bebê e a segura nos braços. Lilith se vira imaginando para onde o olhar do cavaleiro está direcionado. Há uma energia azul emanando de seu pai que está ficando cada vez mais forte. O cavaleiro está pronto para lutar contra o paladino a qualquer custo. O cavaleiro luta contra James. Ele está pronto para derrotá-lo. O cabelo de James é pego pelo vento e fica prateado diante de nós. Não é mais James Brown, mas o flagelo do Império Enoch. Enoch está pronto para lutar contra o Imperador Cavaleiro até a morte. Os cavaleiros decidem lutar, e o paladino ordena que Lilith seja levada embora. Lilith finge que não sabia sobre a natureza de seu pai. Lilith é cercada por um brilho brilhante, e é arremessado por um vento forte. Enoch e o paladino se preparam para atacar lutando com espadas. O cavaleiro pensa que Enoch achou divertido ter sido rastreado pelo servo do Imperador. Enoch ameaçadoramente pergunta como ele pretende subordiná-lo à vontade do Imperador. O cavaleiro luta com Enoch e mal consegue desviar seu golpe. Enoch pergunta como ele ousa tocar sua filha. Suas espadas se cruzam e eles estão prontos para se matar. Outro cavaleiro ameaça matar Lilith, colocando sua espada em sua garganta. Enoch recebe ordem de se render e obedecer às ordens do Imperador. Enoch pensa que eles não têm honra se eles o ameaçam com seu filho. O paladino explica que ele está apenas cumprindo as ordens do Imperador. Enoch é teimoso. Ele renunciou ao nome de sua filha há muitos anos. O cavaleiro acredita que Enoch fez a escolha errada. Enoch coloca uma espada em sua garganta e ordena que Enoch o siga até o palácio. Outra noite o lembra do que acontecerá se ele não obedecer. Lily grita por eles parar imediatamente. Lilith nem sabia que seu pai era Enoch, que era um grande cavaleiro. Lilith decide fazer todo o possível para trazer de volta sua vida pacífica. Lilith responde por Enoch que eles cumprirão as ordens do Imperador. Lilith anuncia alegremente que seu pai está pronto para retornar à ordem. Lilith está infeliz porque ela parece que sua mãe Enoch não sabia como explicar para sua filha que ela foi encontrada por causa de sua mãe, a quem a menina se parecia. Enoch se pergunta de onde sua filha tira sua inteligência. Ele pergunta como Lilith conseguiu convencer os cavaleiros de tudo que os cavaleiros realmente acreditaram na mentira da garota e os deixaram ir. Enoch sugere que a garota fuja antes que sua mentira seja revelada. Lilith decide ter uma conversa séria com seu pai. Eles não voltarão para casa, mas irão para o Império, para a Ordem. Lilith pede a seu pai que faça isso por ela, pois ela quer viver com orgulho. Lilith ingenuamente decidiu entrar na academia e se tornar talentoso. Enoch fica horrorizado porque sua filha de 7 anos sabe o que ele estava tentando esconder. Lilith está mentindo. Ela diz que seu tio, o lenhador, contou ela tudo. Enoch não sabe o que fazer, a seguir com Lilith. Enoch tenta explicar a ela que ele não tinha ideia de que chegaria o dia em que os cavaleiros da Ordem viriam. Lilith escuta horror para o pai dela, e a verdade sobre como ele fugiu do serviço. Enoch não quer que sua filha cresça como uma criança superdotada. Pessoas superdotadas são tratadas como aristocratas na corte, e sempre têm muito dinheiro, mas com o dinheiro vem a responsabilidade. Eles devem dar e dedicar suas vidas ao Imperador. Enoch acredita que o campo de batalha não é lugar para crianças. Enoch lembra que seu amigo, quem ele conheceu, foi enterrado ali mesmo no dia seguinte. Enoch tem medo da frente, e agora ele tem uma razão para viver sua filha. Enoch não quer que sua filha acabe como ele uma vez. Enoch se lembra como quando Lilith nasceu, ela se tornou seu mundo inteiro. Enoch a abraça. Ele não pode sobreviver se perder sua filha. Lilith quer ajudar seu pai, mas ela não sabe como no romance original, Enoch retorna à Ordem para vingar sua filha. O cavaleiro assumiu esse papel e planejou uma revolução no país. Lilith, tristemente, percebe que morrerá em alguns anos. A família imperial irá introduzir uma política contra os incompetentes e isso matará a todos. O pai de Lilith se torna a única esperança nesta guerra. Lilith decide evitar o horror do romance original que ela não quer. Pessoas inocentes morrerão. Lilith decide que definitivamente não vai fugir. Lilith pergunta seriamente se o desejo dele é fugir por toda a vida. Lily anuncia com tristeza que mudou de ideia sobre seu pai. Lily sonha com fama e se tornar uma mulher nobre e poderosa. Lily compartilha seus planos para uma vida feliz com seu pai. Lily faz uma cara doce e em lágrimas pede para se juntar ao Império. Lily acredita que o pai não terá que cortar lenha
empenha e trabalhar duro. O pai de Lilith é contra a decisão de sua filha de ir para o palácio. Lilith decide fazer-lhe uma birra do tipo por quê? Não você me diz quem você era, Lilith, com raiva, diz ao pai, porque ele não quer que ela viva como uma talentosa. Lilith o lembra, que ele nem pediu a opinião dela. Lilith ingenuamente acredita que ela o fará se tornar uma verdadeira princesa no castelo. Ela choca seu pai com frases cruéis, que ela não é mais filha de Enoch. Lilith afirma pedir aos tios dos cavaleiros que a levem para o palácio que Enoch está horrorizado. Chegou o fim de sua vida pacífica. Sua filha se rebelou contra seu pai. Enoch cede ao peso dos argumentos da pequena Lilith, e assim eles deixam uma casa cheia de infância, memórias. Lilith olha pela janela e percebe que a vida como figurante acabou na carruagem com Lilith. Viaja pela floresta escura, correndo cada vez mais rápido em direção ao Império. Lilith era muito cansada e exausta desde o dia em que Lilith simplesmente desmaia de exaustão nos braços de seu pai. Enoch se preocupa com sua filha, e Lilith percebe algo estranho na janela. O cavaleiro informa eles que lobisomens os estão seguindo. Lobos assustadores estão se aproximando deles com seus dentes afiados. O cavaleiro ordena que eles sigam em frente. Ele cuidará dos lobisomens. O pai ordena que Lilith não o faça. Coloca a cabeça para fora da carruagem. Enoch avisa o cavaleiro que se algo acontecer com Lilith, ele é um cadáver. Enoch resmunga que está demorando muito para lidar com lobisomens. Os lobisomens não mostram misericórdia. Eles estão prontos para despedaçar o pai de Lilith, o cavaleiro. Garante a Lilith assustada que seu pai pode lidar com isso. Enoch corta os lobisomens ao meio com um golpe de sua espada. Tudo isso, os restos dos lobisomens são uma bagunça sangrenta. Lilith nunca tinha visto seu pai lutar tão bravamente. O pai de Lilith esfrega as mãos tão calmamente como se tudo fosse uma bagatela para ele. O cavaleiro e Enoch começam para discutir sobre ninharias. Lilith acha que seu pai é forte demais para chegar à capital. Eles precisam atravessar o grande templo de Yelfasha. Lilith vestiu uma roupa diferente para se adaptar aos aristocratas. Os cavaleiros ficam surpresos com o quão magro é o nosso personagem principal. Os cavaleiros competem entre si para perguntar se nossa heroína já havia sido espancada. Lilith lembra que Enith não bateu nela. E nos cavaleiros, acho que ele a criou estritamente. Lilith responde alegremente aos cavaleiros que ela nunca foi espancada por seu pai. Os cavaleiros dizem a ela que Enoch é muito assustador quando está com raiva. Eles dizem que ele e as lágrimas se separam com as próprias mãos. Eles dizem a Lilith que ele era um homem frio, que era conhecido como uma pessoa bastante dura. Eles se voltam para o misterioso cavaleiro e perguntam se ele não estava perto dele naquela noite. Parecia familiar para Lilith. Lilith se lembra de tudo relacionado ao jovem. Seu nome é Axion, e ele é o camarada de Enoch. Axion não pode ser apenas um figurante. Os cavaleiros estão discutindo ativamente sobre Axion, fracasso em matar Enoch. Lilith sente que seu pai chegou e ela está feliz em conhecê-lo. Enoch, com seus cabelos prateados e olhos azuis gelados, parece muito impressionante. Ele fala com uma voz suave para sua filha, que está pronto para ouvi-lo. Enoch pega Lilith nos braços e pergunta algo sobre o anjo. Ele chama a garota de uma verdadeira personificação de um anjo. Em suma, ele sussurra para ela. Ele pensa que parece terrível, enquanto ele usa todos esses trapos. Axion observa que o pai de Lilith é muito estranho. Enoch continua a arrulhar para sua filha, enquanto Axion os chama para segui-lo. Eles seguem Axion até o círculo escuro que apareceu na escuridão das colunas. Então os heróis se encontram em uma situação difícil. Palácio caramente mobiliado, eles são recebidos por alguns bispos, que estão felizes em ver Enoch retornar. Eles abençoam Enoch por suas próximas façanhas. Os bispos se perguntam se um banquete é necessário para Enoch marcar sua chegada. Enoch insiste friamente que seu retorno seja sem comemorações. Enoch se preocupa porque sua filha está cansada e não será mais a garota enérgica que costumava ser. Nos é mostrado o Império Praça, cheia de todos os tipos de pessoas. Enoch exige que eles sigam em frente e não se distraiam com as pessoas da cidade. Enoch está preocupado com sua filha, se ela será capaz de lidar com a situação sozinha. Enoch pede a Lilith para dizer a ele. Se ela não se sente bem, Lilith decide se concentrar até acertar. Ela decide que eles deveriam seguir a história original. Alguém cumprimenta Night Enoch enquanto ele caminha pela cidade. Enoch já estava cansado da atenção que as pessoas da cidade dispensavam a ele. Lilith se pergunta, que tipo de país é este? Se é realmente muçulmano. Ela reflete sobre o quão difícil tem sido para as pessoas daqui. Ela decide encontrar outra pessoa que será amiga de seu pai. Lilith acha que será Cheshire, um dos cavaleiros que passou por um evento traumático na infância. Ela decide para marcar um encontro entre Cheshire e Enoch. É muito difícil para ela encontrar Cheshire entre tantas pessoas. Eles veem
existem algumas sombras entre as inúmeras casas que Enoch pensa que há algum tipo de segue em frente e quer seguir em frente. Lilith pede a seu pai para intervir, mas ele está tão cauteloso como sempre. Lilith implora a seu pai para intervir, goste ele ou não. Então eles entram em um beco onde os meninos estão brigando com alguém. Os meninos estão claramente batendo em alguém. E muito mal esse menino tem cabelos escuros, olhos vermelhos e olhar inchado. Os meninos param. Assim que vem nossa gangue, o valentão principal diz que o menino não o cumprimentou. Então eles bateram nele. Lilith fica horrorizada com como alguém poderia bater em uma criança inocente. O menino diz que a classificação da 8ª é a mais fraca de todas. Os meninos começam a pensar em seus comportamentos. Enoch ordena que eles saiam, ou então eles terão problemas. Os meninos começam a dar desculpas, mas Enoch novamente pede que eles saiam. Lilith pensa que a vida na capital é simplesmente terrível. O pai se volta para a filha novamente sentando ao lado dela. Lilith se aproxima do menino e pergunta se ele está bem. A criança está claramente sangrando e a menina está preocupada com ele. Lilith oferece ao menino para lidar com seus hematomas, mas ele a afasta rudemente. Ele não quer aceitar a ajuda dela. Lilith decide se desculpar por tocá-lo tão duramente. Lilith pensa que é improvável que o menino queira tocar ela. A criança é muito bonita com aqueles olhos de rubi e cabelos escuros. De repente, algo ocorre na garota enquanto ela olha para o menino. Lilith, de repente, percebe que o menino é um dos personagens principais. Lilith fica com medo de descobrir que na sua frente está o gato Cheshire que ela imaginou quando adulto. Um homem pergunta a um menino qual é o nome dele. O menino se afasta tentando não olhar para o preocupado Enoch, que ele até se afasta de Enoch abruptamente. Ele é apenas um cara sombrio. Lilith, de repente, se lança sobre o garoto, se perguntando o que está acontecendo. Enoch a lembra que há pessoas que não gostam de nobres. Eles decidem ir embora. O menino como ele é. Enoch olha tristemente para ele e não diz nada. Lilith acredita que a ação do romance original está prestes a começar. Lilith pergunta se ela pode conhecer e ser amiga de quem ela quiser. Enoch pergunta surpreso a quem ela se refere. Lilith fica curiosa se ela pode ser amiga de plebeus. Enoch diz a Lilith que está tudo bem e que ela pode ser amiga de qualquer pessoa que ele diga, desde que ela está feliz por poder se comunicar com quem ela quiser. Então Lilith se anima e continua seu caminho. Lilith continua preocupada com o garoto que conheceu. Lilith quer ser amiga dele. E neste quadro, ela é simplesmente uma gracinha. Lilith convence seu pai a encontrar o garoto que ela quer ser amiga dele. Enoch ri. Lilith é terrivelmente engraçada. Enoch brinca que ele criou um anjo e pede a Lilith para encontrá-lo. Enoch promete que eles encontrarão o menino, e ela se tornará amiga dele. Lilith conhece o romance original e sabe onde Cheshire mora. Então, nossos heróis vão para a propriedade de Lord Onyx. Certa voz decide jogar o menino no lixão, e para seu destino, os homens discutem se podem jogar o menino na rua. Um deles não quer ser pai de um menino ilegítimo. Eles decidem trancar o menino e criá-lo em segredo. Um deles diz que não consegue nem respirar com o menino. De repente, o pai da criança percebe algo. Ele avisa ao filho que nunca se comunica com seu filho. Seu filho legítimo está cheio de ódio por seu irmão mais novo. O filho legítimo ataca Cheshire e ataca ele. Cheshire recebe seus golpes com calma, e ele é usado para viver assim. Mas, de repente, o filho legítimo torna-se mais lento em seus golpes. Cheshire pondera se ele tem alguma habilidade. Cheshire pensa sobre a morte e fica feliz que os golpes finalmente tenham acontecido. Terminou. Ele tira do bolso o lenço que Lilith lhe deu. Ele se lembra da doce menina que queria ajudá-lo. O gato Cheshire nem sabe por que ele pegou o lenço. Cheshire decide que só quer morrer neste momento. Lilith vê algo brilhante e incomum e fica encantada diante deles. Está um luxuoso palácio em estilo francês, semelhante ao de Versalhes. Enoch decide para tocar a campainha para que os portões sejam abertos para ele. Lilith pede que ele espere, enquanto ela precisa se preparar. Nos mostram os becos luxuosos e estacionamos dentro do castelo, toda uma multidão dele. Ex-servos correm para encontrar Enoch. Um deles é o mordomo bigodudo. Fica encantado com a notícia de que seu mestre voltou, ficou muito surpreso com quem mais viu, ficou feliz em ver Lilith. Lilith faz uma reverência e se apresenta ao Ren. Se apresenta como Remy Santos, mas seu nome é Ren, para abreviar. Todas as empregadas dizem que Lilith está muito fofa. Enoch está ansioso para ir para casa, e Rem esquece seus modos. Remy pede desculpas e promete levar Enoch e Lilith para dentro de casa.
Ham diz que não esperava nada menos de Enoch. Lilith está prestes a conhecer o pai de Enoch, de quem emana um sentimento opressivo. Nórdico Rubinstein tem habilidades impressionantes, e é um nobre no original. Ele foi gentil com Cheshire e cuidou dele secretamente. Lilith acredita que ele será gentil com ela e não a afastará. Enoch é informado de que sua irmã voltou e que ela também está aqui na propriedade. Ham decide despedir-se dos empregados e entra na luxuosa propriedade, uma ampla porta. Para a propriedade se abre antes de Lilith. Lilith vê um lustre magnífico e uma longa escadaria ornamentada. Lilith acredita que tudo ao seu redor é ouro verdadeiro. Enoch pergunta surpreso a Lilith se está tudo bem. Lilith diz que ela está avançando com muita hesitação. Lilith pergunta a seu pai quem está andando rapidamente para desacelerar. Eles entram em um lugar onde já são esperados uma certa mulher, de cabelos grisalhos, está em estado de choque. Ela está feliz com Enoch. Enoch, felizmente, anuncia que ele voltou e não irá sair novamente. Todos os olhos estão agora voltados para seu pai, que está sentado em uma cadeira. Um homem velho de aparência imperiosa se aproxima deles. Enoch diz que está surpreso com a idade de seu pai. O homem balança dá uma bengala nele e a mulher pede para ele parar. Lilith está com medo. Ela está tremendo por causa de seu avô dominador. O velho chama de Lilith, essa criatura que irrita. Enoch, Nordic, lembra severamente que ele fugiu vergonhosamente por 7 anos inteiros. Lilith entende que é improvável que o homem diga algo e fique feliz com ela. Lilith está chateada. Ela claramente não esperava tal reação. Lilith pede desculpas e Enoch tenta acalmá-la. Enoch pede a seu pai para suavizar seu rosto e não falar assim. Lilith está com medo. Ela tem medo de seu formidável avô. Nordic está chegando cada vez mais perto de Lilith, mas então ele toca Lilith suavemente e olha para ela. Lilith fica surpresa com a mão macia de seu avô e sua estranha mudança de comportamento. O próprio Enoch fica surpreso pelo que aconteceu com seu pai. Lilith decide se apresentar. Ela diz que tem 7 anos e seu nome é Lilith. Lilith alegremente diz a ele que quer ser abraçada e ela fica feliz em vê-lo. Então vem uma porção de abraços e o homem fica feliz com isso. O homem alegremente diz a ela que ele é seu avô. A irmã de Enoch decide apresentar a menina para seus primos. Lilith fica chocada por não o fazer. Sabe, se os primos dela vão gostar dela, somos informados sobre os gêmeos da família Antris. Eles são sobrinhos da Enix. Um deles é espadachim, o outro é cavaleiro. A mulher avisa que um deles, Theo, está doente, mas mesmo assim, ela leva a menina para a sala onde os meninos ficam. Lilith está com medo. Ela espera ser maltratada pelos meninos. Lilith lembra que, de acordo com o romance, os gêmeos morreram, mas só com eles Cheshire era real. Lilith decide que talvez ela possa mudar tudo. Os meninos parecem anjos, e estão muito felizes por ter sua irmã mais nova, a mãe. Menciona isso mesmo. Ela não consegue perceber a diferença entre esses malandros. Ela apresenta os gêmeos a Lilith, apresentando-a a eles. Um deles se apresenta como Theo Antris, e ele tem 12 anos na novela. Theo morre de uma doença rara após ser nomeado cavaleiro. Lilith se apresenta alegremente a Theo, mas algo está claramente errado. Theo fica feliz em vê-la e a mãe da família decide apresentá-la, o Léo mais novo, para ela. Léo acha que Lilith é uma mentirosa, já que as crianças não se parecem. Assim, há 7 anos, a mãe da família apresenta Lilith aos 2 irmãos. Léo é travesso e Theo é mãe muito doce e ingênua. Lembra Léo de seus modos e pede para ele ser mais amigável. Ela lembra Léo de como ele trouxe para a bailarina Marika uma aranha viva. O menino se justifica dizendo que ela gostou da aranha. A mulher acredita que Marika mentiu para ficar amiga de Léo Leon. Segundo a novela, ama mais Cheshire, e ele é mais falante no 2º volume. Em grande escala, acontece uma batalha para exterminar monstros, e Leon morre lá. Lilith parece que vai chorar. Ela sente pena de Leon. Lilith sugere que Leon pegue um monte de aranhas para fazer amigos. Lilith alegremente o informa que ela também gosta de aranhas. Leon olha para ela surpreso e ela se pergunta o que está acontecendo. Então Leon a agarra pela bochecha e a puxa para si como um hamster que Lilith está fazendo magoado, com o que Leon está fazendo com uma cara inabalável. Todos os presentes ficaram horrorizados que Leon pudesse fazer isso com a garota. Lilith, claro, começa a chorar quando os vê. Theo tenta confortar Lilith. Depois do que Leon fez, a mãe de Leon o repreende pelo que ele fez e exige suas desculpas. Leon decide se desculpar, mas é claro que ele não está feliz. Lilith pede perdão porque de repente ela começou a chorar. Lilith pergunta a ele que se ele beliscá-la. Então deixe-o ser mais gentil. Leon, neste momento, olha para a garota e ele está claramente infeliz com algo. Leon pede desculpas à mulher que ele não tem. Escolha. Nos é mostrada a majestosa propriedade Artris. Uma visão deslumbrante aparece diante dos olhos de Lilith, fazendo-a abrir a boca na frente dela. São fatiadas e servidas maçãs, truta e morangos. Ham chama todo mundo para comer e as crianças sentam alegremente na mesa para comer a
mãe da gêmea sorri e pede para Lilith comer e não ter vergonha. Lilith olha os instrumentos e não sabe para onde ir começar. Lilith se pergunta o que Leon, que está sentado ao lado dela, comerá neste momento. Nordic entra e é cumprimentado respeitosamente. Nordic os informa que Enoch se juntará a eles assim que ele resolver seu problema. Coisas é assim que começa um típico jantar nobre na propriedade. Inesperadamente, Leon é distraído da comida por seu avô. Ele diz severamente a Leon que fez um barulho terrível. A mãe de gêmeos pede desculpas ao homem pelo comportamento de seu filho. Lilith acha que Leon é muito problemático, pois ele sabia que Nordic o lembra severamente de que ele é de uma família nobre. Leon é forçado a viver sob controle total de suas emoções e sentimentos. Nordic o lembra que ele é o mais velho e que outras crianças o admiram. Lilith lembra que Nordic é o exemplo ideal de um verdadeiro nobre. Eles trazem para ela carne de porco fatiada e um bolinho com requeijão. Lilith nunca estudou etiqueta e não sabe comer bife. Leon pergunta severamente a Lilith por que ela não come nada. Theo pergunta se Lilith está satisfeita, mas ela está com fome e envergonhada de seu comportamento. A mãe dos gêmeos pergunta preocupada o que aconteceu. Lilith se encontra sob os holofotes e não sabe como se comportar à mesa. Lilith tem medo que seu pai e todos fiquem decepcionados com ela. Os gêmeos estão preocupados com o que aconteceu com seu primo. De repente, Enoch entra vestido simplesmente como um elegante. Lilith fica feliz em ver seu pai. Ele é a salvação dela, deste mundo. De repente, Leon enfia sua faca no bife com raiva. Leon não tem boas maneiras e rasga a carne em pedaços. Theo também começa a cortar a carne ao acaso e comê-la mastigando. A mãe dos gêmeos fica horrorizada com os maneirismos dos filhos. Theo dá a Lilith um pouco de carne fatiada que é cortada sem jeito. Lilith está feliz por ter sido subitamente apoiada. Os geminianos a tratam com muito cuidado, como se ela fosse uma joia. Enoch está feliz por Lilith ter conseguido se dar bem com seus primos, mas parece nórdico bastante insatisfeito. O homem os chama severamente para comer. Lilith finalmente enfia os pedaços de carne dentro de si. Enoch olha com prazer para Lilith, que está devorando a carne com as duas bochechas. Pergunta severamente a Lilith se ela já comeu o suficiente. Nordic observa Lilith por um longo tempo sem tirar os olhos atentos de sua noite caindo, e a propriedade parece um palácio indiano. Lilith é conduzida para um berçário cheio de brinquedos, incluindo um ursinho de pelúcia gigante. Enoch pergunta alegremente a Lilith se ela gostou. Lilith está feliz porque a cama é tão macia e fofa. Enoch se deita ao lado dela e quer falar com ela sobre algo. A conversa se volta para o garoto que eles conheceram no beco. Enoch diz a ela que quase encontrou o garoto faltando pouco. Lilith acredita que agora tudo vai dar certo. Seus pensamentos giram em torno de Cheshire, que está em algum lugar no beco todo sujo e faminto. Cheshire está sendo criado na mansão Onyx e ainda não conheceu Enoch. Enoch olha tristemente para Lilith. Ele não está contando a história toda. Lilith sugere que o pai durma junto enquanto ainda há tempo. Lilith decide cuidar do pai enquanto ela tem tempo. A manhã chega e a propriedade está iluminada à luz do sol. Haim apresenta Lilith a duas empregadas, June e Jetty. Lilith está feliz que seu pai esteja ocupado se recuperando. As empregadas passaram por um rigoroso processo de seleção para se tornarem filhas de Lilith. Handmaidens Jetty diz que é uma mestra em pintar e fazer lanches. June e Jetty são irmãs. Jetty é a irmã mais velha. June é uma mestra em push-ups e agachamentos. Ela está feliz em servir Lilith. Ela tem um recorde pessoal nos esportes. Lilith tem o prazer de conhecer as duas empregadas. As mulheres começam a arrulhar para a garota assim que a veem. Haim pede que parem e retornem às suas funções. Haim informa Lilith que suas aulas começarão em breve. Lilith entende que o mordomo simpatiza com ela. Lilith acredita que ela pode lidar com qualquer coisa e que conseguirá. Haim até começou a chorar. O zelo de Lilith era semelhante ao do pai. A hora de começar as aulas que nunca aconteceu está se aproximando. É assim que a Condessa Lena explica o número 4 para as crianças, usando o exemplo das maçãs. Lilith fica surpresa que ela está sendo forçada a aprender a tabuada na sua idade. Lina continua a contar-lhe sobre multiplicação, usando maçãs como exemplo. Lina pede severamente a Lilith que responda, já que ela é tímida. Lilith não consegue lidar com equações matemáticas. Lilith entende que a tabuada é muito difícil para sua idade. Leon interrompe rudemente, Lina decidindo explicar tudo para ela. Lilith decide que precisa encontrar Cheshire o mais rápido possível. Cheshire deve ter 11 anos, pois será adotado aos 13.
Enoch. Lilith está determinada a ajudar seu pai com Cheshire. Cheshire, muitos anos depois, se tornará aliada de seu pai. Lilith percebe que está presa na aula fazendo matemática. Lena, então, olha para a menina surpresa. Os meninos olham para ela surpresos, perguntando como ela fez isso. Acontece que Lilith escreveu a tabuada, até 19. Lilith percebe que se entregou por ser adulta. Lilith não sabe como sair da situação em que se encontra. Lilith, de repente, percebe que nem tudo é tão ruim, porque crianças que conseguem contar são uma coisa boa. Lilith pergunta a Lena se ela escreveu tudo corretamente. Lena não entende se ela escreveu a coisa certa. Lena pergunta sobre as maçãs estúpidas e fica surpresa como isso aconteceu. Lena fica surpresa que a garota conhece a tabuada, até 19. Lilith tenta se livrar disso mencionando as malfadadas maçãs. Lena pensa que a garotinha na frente dela é uma verdadeira heroína. Lena decide ajudar Lilith em seu treinamento, colocando todos os seus esforços nisso, nos é mostrada. Uma mansão das histórias de Sherlock Holmes. Lilith come grandes quantidades de comida, com prazer. Os irmãos decidem mimar Lilith com todos os tipos de sobremesas. Lilith é alimentada com todos os tipos de sobremesas que a deliciam. Um dos irmãos comenta que Lilith parece um esquilo charmoso. Lilith alegremente se empanturra de deliciosas sobremesas. De repente, uma condessa. Uma bailarina aparece na frente da porta de sua casa. Mansão, uma mulher alta e gentil, Dona Marica. Também aparece com a bailarina Leon. Está se escondendo atrás da nossa heroína. Ele não quer se mostrar. Theo relembra o incidente com a aranha. E a bailarina. Erika conhece nosso herói e fica feliz em vê-lo. Erika encontra Theo, ou Leon, abraçando seu primo. Erika fica furiosa quem é essa garota que roubou sua glória. Leon bruscamente diz a ela que não é dela negócio. Erika muda quando vê sua mãe e pergunta quem é Lilith, mas a opinião de Erika muda depois de saber quem é Lilith. Erika imediatamente muda e decide fazer amizade com a garota Lilith. Imediatamente decide ser mais amigável e fala sobre si mesma. Lilith elogia Erika e diz que ela é linda. Ela fala sobre como Leon pertence a ela, o que causa conflito em Leon a seguir. Erika conversa docemente com Lilith e pede para ligar para sua irmã mais velha. Leon não gosta de tudo isso. Lilith percebe que Erika gosta. Garotos maus como Leon Nightfalls. As luzes brilham no castelo, e o próprio castelo é coberto por um brilho roxo escuro. O pai do personagem principal irrompe pela porta da sala que ele começa a apertar. Lilith e a menina tentam entender o que está acontecendo. Enoch comeu há algumas horas e está em ótima forma. Lilith conta como também comeu com as primas e a tia, e como também encomendou um vestido de um alfaiate. Seu pai está feliz porque sua filha agora parecerá uma princesa. Mas antes de Lilith ir para a cama, seu pai a impede. Enoch deita-se ao lado dela e pergunta a que horas Lilith trabalhava até hoje. Enoch pede desculpas. Seu plano era ensinar boas maneiras a Lilith, mas Nordic insistiu em outras matérias adicionais. Lilith o tranquiliza dizendo que aprender é maravilhoso. Lilith diz a Enoch que se ela conseguir entediada, ela contará a ele que Enoch está feliz porque estudar é muito fácil para ela. Enoch encanta sua filha ao dizer que seu professor de matemática a acha um gênio. Lilith fica surpresa por não ter feito isso. Esperava isso do pai dela. O pai dela abraça a garota e não consegue acreditar o quão inteligente ela é. Lilith felizmente diz a ele que ela é igual ao pai dela. Enoch acha que sua filha é um gênio. E ele não tem se preocupar. Lilith acredita que foi capaz de deixar seu pai orgulhoso dela. Então ela e seu pai descansam a noite toda e dormem abraçados. Lilith retira suas palavras, tentando acalmar Lilith corretamente. Percebe que ela é um gênio quando conhece outros cientistas. Enoch pede a Lilith para responder honestamente às perguntas do homem de óculos. Enoch pede a Lilith que diga que se ela não sabe de alguma coisa, então deixe-a dizer a ele que Lina, pelo contrário, pensa que a garota é um gênio a julgar por suas atribuições. Nordic decide ensinar magia a Lilith e testar suas habilidades. Nordic acredita que a garota irá estudar na Torre Mágica. Seu filho não concorda com a decisão de seu pai dominador. Todos os superdotados são chamados para servir ao imperador, e os seguidores da torre garantem que os superdotados sejam mantidos sob controle. Enoch quer perguntar a seu pai algo sobre Lilith. Nordic pede a Lilith para fazer a mesma coisa que ela fez ontem. Lilith percebe que tudo isso é por causa da aula de matemática. Basicamente é tudo, porque da Torre Mágica, onde são necessárias fórmulas, o estudo da matemática permite nos preparar os melhores especialistas na área da magia. Lilith percebe
percebe que está numa situação grave. O homem em óculos apontam para alguém. Eles mostram um jovem de cabelos grisalhos e olhos amarelos. Este é Oscar Manuel, que é o chefe da Torre Mágica. Lilith está chocada por ter conhecido uma pessoa tão importante do Torre Oscar. De acordo com o romance, é o inimigo de seu pai. Os nobres e políticos estavam do lado de Enoch. Lilith acredita que pode acabar com a guerra no reino se eles conseguirem o apoio do Magus. Lilith reflete sobre como ela nunca conseguiu entender os motivos de Oscar. Lilith decidiu escrever problemas de matemática como ontem o homem de óculos e Enoch ficam chocados com Lilith. Oscar pergunta se eles realmente o fez olhar para a criança. Oscar ordena que tudo que a garota escreveu seja verificado. O homem de óculos começa a verificar as tarefas de Lilith. Oscar ordena que ela resolva uma equação matemática. Lilith decide provar que é um gênio matemático. Oscar, indignado, pergunta: quanto tempo terá que esperar por uma resposta? O homem de óculos acalma a garota. Ele diz que até mágicos experientes não conseguem resolver este problema. Nórdico e Enoch elogiam Lilith, apesar do que aconteceu. Oscar pensa que perdeu seu tempo com aquele idiota do Enoch. Está pronto para despedaçar Oscar por sua arrogância. Enoch ordena Oscar para parar em tom de comando. Enoch pergunta severamente o que Oscar acabou de dizer, e ele repete suas palavras rudes. Enoch exige que Oscar peça desculpas a Lilith imediatamente. Oscar exige um pedido de desculpas por desperdiçar sua vez. Oscar realmente veio verificar os rumores sobre Lilith. Enoch está tremendo de raiva quando Oscar chama sua filha de tola. Enoch observa que isso é impossível de resolver, mas Oscar tem uma opinião diferente. Enoch exige um pedido de desculpas, mas Oscar se recusa a pedir desculpas. Enoch grita que Oscar não tem boas maneiras e é simplesmente horrível. Nórdico se volta para Oscar e exige acabar com tudo. Oscar observa que o nobre que ele respeitava não está mais lá. Lilith realmente quer fazer algo desagradável com esse chato e vil. Oscar continua dizendo que Lilith é uma perdedora, mas seu avô é ainda pior. Lilith ouve Oscar chamando ela para cuidar da família que está dividida há 7 anos. Lilith está determinada a resolver esse problema. Lilith pede 5 minutos para resolver o problema em retornar. Lilith exige um pedido de desculpas de Oscar. Oscar sorri presunçosamente. Ele tem certeza que a garota não terá sucesso. Enoch tenta impedir Lilith, mas sem sucesso. Lilith olha friamente para Oscar e depois para o problema no quadro. Enoch fica chocado. Nórdico está feliz por Lilith ter defendido a honra da família Oscar. Olha sombriamente para o quadro e para Lilith. Lilith calcula a séria tarefa que lhe foi dada. Oscar pede desculpas a Lilith e sua família pelo insulto. Lilith fica surpresa com a mudança repentina de Oscar. Oscar tem uma opinião sobre o treinamento de Lilith. Lilith está se tornando cada vez mais séria do que nos mostrou o Palácio Imperial com suas escadas e colunas. Depois houve um jantar com Lilith, e toda a família Oscar quer ensiná-la, mas Lilith não consegue melhorar as coisas. Lilith pula quando Oscar entra no quarto dela. Oscar agradece em voz alta pela comida que lhe foi servida. Lilith pensa que Oscar mudou muito. Durante esse tempo, Oscar pergunta a ela se eles podem estudar mais um pouco. De repente, a folha de tarefas é cercada por um brilho azul e voa pelos ares. Lilith fala sobre as coordenadas mágicas necessárias para criar um espaço mágico. É necessário encontrar vetores mágicos para que a magia seja sistemática. Oscar pergunta a ela sobre números menores que 0. Lilith decidiu fingir que não sabia de nada. Ela entende que ela aprenderá sobre o conceito de negativo. Números inesperadamente. Oscar acha que alguém é pequeno. Oscar de repente começou a falar sobre o quão pequena Lilith era. Oscar acha que Lilith é pequena demais para ser usada por uma criança de 7 anos. Lilith parece pequena demais. Lilith acha que Oscar sabe algo sobre ela. Oscar acha que ela não come o suficiente, e é por isso que ela não está crescendo. Oscar melancolicamente diz a ela para comer mais, se ela quiser trabalhar com ele. Oscar acredita que trabalhar em uma torre mágica a deixará mais. Séria, Lilith promete que comerá bem à noite, cai no palácio, e as janelas do castelo ficam bem iluminadas na noite sem lua. Lilith se lembra de como os cavaleiros e irmãos a tratavam. Lilith nem percebeu que ela era a menor de todas as crianças. Havia uma razão pela qual Lilith cresceu lentamente. Ela não era filha de Enoch. Filha, Lilith foi sequestrada pelo imperador e morreu, como um personagem secundário. Enoch pergunta a Lilith se ela quer dormir. Enoch continua chamando Lilith de gênio. O quê? Está ficando irritante. Enoch pensa que seu filha é a melhor. Ela até levantou o ânimo do avô.
Enoque afirma que o avô de Lilith não esconde o fato de que gosta da neta. Porém, Lilith não consegue dormir não. Não importa como Enoque a peça. Enoque pergunta a Lilith se ela gostaria de dormir e ouvir um livro. O livro se chama A Princesa Presa em uma Torre. O pai de Lilith começa a ler livros, mas ele mesmo logo adormeceremos. Somos informados sobre um rei gentil que mimava e estimava a princesa. Mas quando ela tinha 7 anos, o imperador malvado sequestrou a filha do rei. O rei bom ofereceu-lhe tesouros e estava pronto para se tornar servo do imperador, mas ele ainda não devolveu a princesa ao rei. Lilith fica inquieta ao ouvir a história que seu pai está lendo para ela. Enoque pergunta à filha se o imperador no conto de fadas é cruel. O bom rei uma vez conheceu um menino, um rapaz gentil e corajoso. O bom rei aceitou o menino como filho e decidiu salvar sua filha. Lilith pede ao pai para continuar lendo, ela fica interessada, mas um dia o imperador relata que a filha do rei adoeceu e morreu. Enoque fica chocado com o que lê, mas Lilith se interessa por tudo que ele lê. Lilith reafirma ao pai que a história ainda não acabou. O bom rei decidiu se vingar do imperador malvado por sua filha, e do príncipe o bom rei. E o príncipe capturaram o imperador e decidiu matá-lo. Enoque assume o papel de cavaleiro e diz que matará o imperador. Neste momento, Lilith lembra que esta cena foi em uma vida passada. Enoque observa horrorizado como o que acontece com a filha dele. A garota brilha com uma luz azul. Seu cabelo prateado está despenteado pelo vento. Lilith é mais velha aqui, e ela se parece muito com uma bruxa aqui. Enoque saiu para o campo de batalha muitas vezes depois de saber sobre sua filha sequestrada. Sua espada foi apontada para o imperador. Somos mostrados Enoque lutando contra o imperador. O imperador escondeu Lilith depois de saber que ela era uma bruxa. O filho é enganada pelo imperador, começou a matar pessoas de forma imprudente. Enoch Rubinstein queria sua filha de volta, mas não conseguiu encontrar uma maneira de encontrá-la. Mas foi ajudado por um aliado inesperado. Um garoto que ele tinha levado em quem a impediu foi a versão adulta de Cheshire. Enoch não está muito feliz com a forma como esta história terminou. Enoch pensa que esta história não foi a melhor, e de agora em diante, ele irá ler a ele mesmo. Conta as histórias antes de mostrá-las para Lilith. Lilith pergunta ao homem se haverá um final feliz. Lilith acredita que a história não teria acontecido se o imperador não tivesse sequestrado a garota. Cavaleiro pergunta à filha se ela entende que a princesa está morta. Lilith acredita que a princesa foi burra e sofreu lavagem cerebral. Lilith começa a discutir com o pai sobre o final feliz da história. Lilith pergunta se o bom rei era o personagem principal. Eles começam a filosofar sobre o que aconteceu com o rei. O cavaleiro nos lembra que se o protagonista está infeliz, isso não significa um bom final. Lilith fica surpresa porque seu pai não gostou do final da história. Tudo terminou com o nascimento de um novo império. Lilith e o cavaleiro se perguntam o que acontecerá no final da história. Lilith distrai seu pai de seus pensamentos sombrios. Lilith pergunta o que teria acontecido se eles tivessem se tornado os heróis daquela história. Lilith se pergunta como seu pai viveria sem ela. O cavaleiro diz que não teria sobrevivido a isso. Enoque abraça Lilith e diz que entende os sentimentos do cavaleiro. Enoque acredita que teria desenvolvido um plano de vingança contra o imperador. Enoque choca Lilith ao dizer a ela que se ela tiver filhos, ela fará o mesmo. Enoque diz a Lilith que ele não poderia viver sem a princesa depois que a perdeu. Enoque pede à sua filha para não se preocupar tanto quando ela olha para ele. Ele garante à filha que não permitirá que ela se perca. Enoque diz a ela para lidar com o imperador também. Lilith fica chocada com o fato de seu pai ter feito tal coisa. Enoque diz Lilith que ela não tem que lutar contra seu pai. Lilith acha que ela pode dificultar o rei com sua magia, mas seu pai não vai deixar isso acontecer. Lilith e Enoque concordam em simplesmente ir dormir. Lilith não consegue entender uma palavra. O pai dela diz que certamente teria pedido uma audiência com o rei e negociado com ele. Lilith entende o quão dependente seu pai é do imperador. Mesmo que Enoque tivesse iniciou as negociações, ele ainda não teria sido livre antes do imperador. Seu ponto fraco era sua filha Lilith, simpatizar com seu pai e os heróis da história. Em geral, Enoque era a única pessoa disposta a fazer qualquer coisa por Lilith. Lilith acredita que sua filha foi apenas o começo da história. Tudo foi feito para que seu pai começasse a se vingar de sua Lilith. Entende que tendo vingado sua filha na noite que a seguiu até o próximo mundo, Lilith decide evitar esse fim e viver feliz com seu pai. Lilith quer que ela e seu pai tenham um final feliz com esses pensamentos. Lilith adormece sob o dossel de sua cama abraçada ao pai. Nos é mostrado um império que parece uma cidade em Viena. Existe uma organização chamada Primera, que classifica os superdotados e monitora suas atividades. Por isso, só nasceram exemplos classificados como imperadores. O imperador deste
este país não deu à luz um exemplo que causasse preocupação para todos. Somos apresentados a Nicholas von Pavilion, pavilhão do imperador. Quando Enoch escapou, o imperador ficou simplesmente furioso, mas Nicholas esperou pacientemente por seu momento para conseguir o que queria. As regras do imperador muito tempo, porque ele é um primera, e eles vivem por muito tempo. Exemplos também podem apagar memórias e subjugar pessoas, mas seria necessário muito poder para subjugar Enoch à sua vontade. Imperador Nicolau não conseguiu se livrar de muitos de seus inimigos. O imperador Nicolau está encantado porque Enoch em breve chegará à corte com o presente de uma filha. Nos é mostrado um palácio desenhado para se parecer com o índio palácio Taj Mahal. As empregadas perguntam a Lilith se ela está pronta para estudar hoje. Lilith está vestida como Alice do País das Maravilhas. Lilith nota que suas pernas calçadas com sapatos elegantes são muito curtas. Lilith acredita que ela é muito pequena e nunca cresceu. Lilith tem medo de que se ela não crescer, ela se revelará. Lilith planeja salvar Cheshire e depois se matricular no Instituto de Magia. Somente aqueles treinados na universidade podem desbloquear seu núcleo mágico, e somente o imperador pode fazer isso. Lilith acredita que será capaz de usar seus poderes ao máximo. Lilith ouve as empregadas conversando sobre o imperador Nicolau, tendo filhos da categoria de Cortas. As empregadas também duvidam do imperador, porque ele não tem herdeiro de primeira. Eles discutem sobre quanto tempo esperar para a primeira aparecer. Jedi fica surpreso, isso já não acontece até hoje. Os primos nasceram apenas na família real e carregavam um certo poder. Lilith está feliz que o imperador malvado não tenha tanta sorte. Ela acredita que tudo está trabalhando do jeito que ela quer. As empregadas tentam mantê-la ocupada, mostrando-lhe um coelho de brinquedo. Lilith decide usar uma mochila nova com cara de coelho, e ela gosta a garota, para June que a acolheu seus braços. Lilith pergunta para a empregada: onde fica a farmácia? Um homem, estranho que tinha acabado de acordar, se aproxima dela. Ele fica surpreso porque na frente dele agora está a filha de Enoch e Lilith. Ele fica surpreso que a garota sabe que o nome dele é Finn. Finn está preocupado porque a garota não está se sentindo bem. Lilith dá a ele lindas flores que ela colheu no jardim. O homem diz que com certeza vai colocar flores e admirá-las. Finn decide perguntar a Lilith, que veio até ele, sobre algo. Finn descobre que Lilith precisa de lágrimas de fada. Lilith, chorando, pede para pegar algumas lágrimas de fada de salvação. Finn diz a ela que esta é uma erva bastante rara para os aristocratas, mas ele pode dá-la para a garota que Lilith quer fazer um chá para seu pai. Finn admira o quão gentil Lilith é. Lilith decide escrever seu nome no nome lista de visitas do médico. Lilith conseguiu. Ela conseguiu o que precisava. Ela precisa sair do palácio, mas ela sabe que seu pai não vai deixar ela. Lilith se perguntou quem poderia sequestrá-la além de seu pai. Lilith acha que talvez seu guarda-costas pessoal sirva, ou o Sr. Lewis da família Rubenstein seria adequado. Lilith entende que ela tem a resposta para tudo que os gêmeos abordam ela, e convida nossa heroína para brincarem juntos. Lilith decide que são eles que podem ajudá-la. Leon convida a heroína para pegar formigas enquanto seu irmão tenta argumentar com ele que os gêmeos têm já se formou na academia e já chegou ao posto de cara. Lilith desaba na cama de cansaço. Ela não quer brincar de jeito nenhum. Os caras oferecem algo para ela comer, mas ela recusa até comida. Lilith diz que há algo que ela quer. Ela fala sobre a comida que comeu com o pai na cidade velha. Os gêmeos discutem sobre o que o chefe pode cozinhar, se ele sabe cozinhar comida que as pessoas comuns comem. Lilith é oferecida para ir a um restaurante para pessoas comuns. Os geminianos pensam que serão ouvidos em um restaurante e entenderão como as pessoas comuns a comida está preparada. Leon pensa seriamente sobre o que as pessoas que os camponeses comem Lilith. Os pressiona, dizendo que está com muita fome. Leon percebe isso e decide levar Lilith até o restaurante, quando o menino sai de casa. Lilith cai. De repente, ela finge estar com tanta fome que não consegue se levantar quando Lilith sai de debaixo da casa. Os meninos pensam em como consertar o buraco deixado por Lilith. Lilith, alegremente, informa que ela conseguiu sair dos escombros. Leon esfrega. Ele acha que está muito sujo. Os meninos pegam Lilith pela mão e caminham com ela até a cidade. De repente, Theo fica cada vez pior. Ele não consegue andar. Lilith está preocupada com seu irmão e pergunta o que aconteceu com ele. Leon está preocupado com Theo. Sua saúde está deixando o melhor para trás. Theo observa que seus ataques pioraram e ele espera pelo melhor. Lilith lembra que as coisas só pioraram para ele. Os ataques de Theo estão ficando cada vez piores e o estão incomodando. A doença de Theo foi inventada pelo autor, para tocar o leitor e ser um passo. No desenvolvimento de Cheshire, ele deveria ajudar Cheshire a abrir seu coração de acordo com o enredo do romance, e então morrer. Sua doença é chamada Monaclash, que é quando o poder divino e mágico colidem no corpo humano e causam convulsões.
Theo está vivendo seus últimos anos em breve, sua doença o matará. Theo pergunta a Lilith, preocupado se ela está bem. O romance mencionou algo chamado Coração de Maina, que ajuda a combater doenças após a morte de Theo. Cheshire ficou obcecado em encontrar um meio de ressuscitar seu irmão, mas o coração não funcionou. Então o jovem colocou-o no túmulo do menino. De repente, algo ocorre em Lilith, e ela percebe que está lenta há muito tempo. Mas não é tão ruim assim porque Lilith é uma leitora esclarecida. Lilith se aproxima de seu irmão, e ela simplesmente brilha com um fogo alegre. Lilith pede a seu irmão para comprar algo fofo para ela. Theo, ou Leon, promete comprar algo lindo para ela. Eles vêm para uma vila cheia de moradores amigáveis. Lilith aponta para algum lugar e sugere ir cada vez mais longe. Lilith chega ao arsenal. Aqui, ela vai comprar uma arma. Algum vendedor chinês suspeito pergunta o que eles querem comprar. Os geminianos não sabem exatamente o que querem comprar. Lilith, de repente, percebe o que ela queria comprar. Lilith, em algo fofo em sua opinião, o que ela precisa de seus irmãos, e a vendedora fica chocada com o que escolheu comprar. Ele quer comprar algo roxo e flutuando como bolhas. Lilith acha que esse roxo parece fofo. O homem explica que este é o núcleo do mana de um animal selvagem extraído de seu cadáver. Lilith e Leon começam a discutir porque Leon não quer comprar algo tão assustador. Leon avisa a garota que a mana vai vazar e pode envenená-la. O homem os tranquiliza dizendo que o núcleo está selado em uma coisa especial, que impede que vaze o irmão. Zomba de Lilith dizendo que ela não vai deixar a mana vazar. Eles começam a discutir acaloradamente sobre se mana está segura. Lilith lembra disso. Theo terá uma convulsão, e só o núcleo pode ajudar a curá-lo. Lilith decide fazer o que for preciso para curar Theo. Lilith cai, e ela grita que não irá a lugar nenhum até que comprem. Mana Lilith usa o modo infantil inchado para ganhar mana. No final, ela compra o núcleo do monstro por 56 mil. Os irmãos ficam chocados com a quantia. Eles têm certeza que sua mãe não ficará encantada com a quantia. Lilith, ao contrário, está feliz por terem conseguido adquirir tudo isso para ela. Leon está feliz por ter agradado sua irmã. Mas Theo não está tão feliz assim. Eles chegam ao Distrito Rico no dia 13 de a cidade, e com um restaurante, os irmãos ficam perguntando a Lilith o que ela comia enquanto morava na aldeia. Lilith fica feliz por ter encontrado o restaurante do rico sem problemas. Theo timidamente pergunta ao garçonete sobre o pedido. Leon promete pagar o dobro se eles trouxerem a cozinha inteira. Lilith pede para a garçonete parar antes de trazer o pedido. Theo pede a Lilith para não levantar a voz. Plebeus. Leon discute com seu irmão e quer que ele saiba que ele é muito rígido com Lilith. Lilith está procurando algo em sua linda mochila com um coelho. Lilith tira uma moeda de ouro de verdade e decide abusar de sua posição. Ela pede algo que não estava no cardápio do restaurante Ricos. Lilith mostra o sinal da guilda secreta, Red Hawk. Lilith pede para ser servido. Arenque e agridoce Lilith, e a mulher se encaram e Lilith claramente tem algo maligno em mente. A garçonete promete que alimentará Lilith se ela desejar a garçonete. Pergunta se há alguma receita especial. Lilith promete contar uma receita especial para a garçonete enquanto ela cozinha. Lilith é levada para uma cozinha cheia de panelas e pratos de todo tipo com utensílios de cozinha. A garçonete liga para Rico dizendo que alguém chegou para vê-lo. Uma voz masculina diz a eles que ela pode entrar na nossa frente. Senta um homem pintado para parecer um palhaço de aparência perigosa. Este é Rico, o mestre da guilda do Falcão Vermelho. A informação. Guilda Lilith se sente desconfortável com o palhaço que mandou ela se sentar. Lilith fica um pouco nervosa ao conversar com o palhaço. O palhaço começa a perguntar a Lilith como ela sabe sobre esse lugar que Lilith oferece. Ele troca informações, mas o palhaço diz que não quer pagar por algo. Ele só quer saber que o palhaço concorda com um acordo. Ele aceita um adiantamento. Lilith conta a ele sobre ela, pai que voltou para a capital, mas o palhaço já sabe de tudo e não dá para surpreendê-lo com isso. O palhaço já sabe que Lilith é filha de Enoch. O palhaço pergunta ameaçadoramente ao garota se ela realmente quer se divertir. Lilith pede a ele informações e um serviço que só a guilda pode prestar. Lilith menciona em conversa seu filho que Rico esconde na propriedade Onyx. Lilith consegue surpreender o palhaço contando-lhe sobre seu filho. Rico fica curioso sobre o propósito de Lilith em vir para a cidade. E como ela sabe sobre seu filho, Lilith descobre que Rico sabe de tudo no mundo. Lilith diz a ele que quer salvar a criança. Lilith pede para ele repassar o que ela contaria a qualquer pessoa. Rico pergunta quem é o destinatário da informação. Lilith começa a falar. O pai dela diz que o pai dela deve descobrir tudo o que tem a ver com Cheshire. Lilith diz que o pai dela não tem
tem tempo de procurar o menino, porque ele está ocupado com o trabalho. Rico acredita que Lilith foi enviada por seu pai e que ela não está agindo por vontade própria. Rico não acredita na desculpa da menina de que ela mesma veio para cá. Rico não entende por que a menina mandaria uma mensagem através de sua guilda. Lilith fica em silêncio e fica cada vez mais sombria. Lilith diz que terá que explicar como descobriu tudo isso. Lilith e Rico se olham por um longo tempo, luz de velas refletindo em seus rostos pálidos. Rico nem imaginava que a garota pudesse ter segredos de seu pai. Lilith e Rico discutem sobre como alcançarão seus objetivos à sua maneira. Rico acha toda essa situação estranha e ridícula, mas depois olhando para Lilith, ele finalmente concorda. Lilith espera que Rico lhe dê uma resposta final. Rico está curioso sobre quem ela é e como ela sabe sobre Cheshire Lilith, porém decide negociar o que o surpreende. Lilith diz que seria estranho uma criança contar tudo, então ela é nova no ramo e quer usar a guilda. Rico ri para ela por ser tão decisiva em suas ações. Lilith diz a ele com orgulho que trouxe um pequeno presente como sinal de que eles trabalharão juntos. Rico imediatamente diz a ela que ele só está envolvido em espalhando informações, porém a curiosidade toma conta dela. E Rico olha o que ela trouxe, ele fica surpreso ao ver que a planta medicinal chora de fada. Lilith diz a ele que este é salvação e que ele vai curar a doença de sua irmã Rico. Acredita que esta é a primeira vez que chega ao topo de sua carreira. Rico tenta descobrir como Lilith conheceu tanto sobre ele. Lilith está assustada de Rico, mas ela sabe que não é por causa de seu pai. Rico pega uma faca e Lilith se sente desconfortável com o que ele fez. Rico corta a mão e agarra Salvason com um braço. Rico continua perguntando à garota como ela sabia o que aconteceu com ele. O homem diz que centenas de milhões irão para esta erva e os aristocratas estão prontos para dar suas almas por ela. A mão dele pelo caminho foi curado. Ele avisa Lilith, não para negociar impensadamente. Lilith anuncia que agora está pronta para partir em paz. Mas Lilith é repentinamente interrompida e estremece. Rico decide tirar a máscara e caminha lentamente em relação a ela. Lilith teme que ele tenha removido a máscara para que esta seja a última coisa que ela verá em sua vida. Lilith tem medo de ser morta sem motivo e estremece timidamente um homem parecido com Axion. Aparece na frente dela e olha para ela por um longo tempo falso. Axion informa que o dia de hoje o negócio é concluído. A garçonete pergunta a Rico por que ele permitiu que ela visse seu rosto e a acusa de ser descuidada. Ela relata que as criadas de Lilith são irmãs de Jay. Rico me pede para transmitir o que Lilith perguntou a Enoch. Rico fica feliz por ter conseguido obter Salvason, o que o tornou mais forte a garçonete. O repreende que nem a irmã de Rico sabe que tipo de pessoa ele é. Por que ele se vestiu? Tal show com a garota. Rico pede para a garçonete simplesmente passar a informação para Enoch. Rico fica feliz que a garota tenha vindo até ele, e não para outra guilda. Ele se lembra da autoconfiança de Lilith em decidindo ser forte. Rico diz a ela que a garota está pronta para vender o remédio. Rico decide confiar nela apenas uma vez, pensando que nada de ruim vai acontecer. Lilith está feliz que Rico decidiu aceitá-la. Rico informou a ela que contaria tudo a Enoch por meio de um dos servos da propriedade. Lilith decide fazer de Rico seu guarda-costas, e ela se torna próxima do cais das irmãs. Jota fica curiosa para saber o que ela desenhou. Lilith fica surpresa porque a empregada pensou que ela estava desenhando uma água-viva quando Lilith estava desenhando seu pai. June pede permissão para desenhar com ela e começa a desenhar o final. Lilith aparece com um desenho muito bom de uma empregada doméstica, explica que a empregada na foto é Rochelle, uma amiga de ambas as irmãs. Lilith inesperadamente descobre que a Marquesa Onyx está no propriedade. Lilith, de repente, percebe a terrível verdade que estava escondida dela. Ela percebe que essas duas garotas são irmãs de Onyx. O pôr do sol ilumina as luxuosas torres do palácio, que brilha branco sob os raios do sol poente. Neste momento, Enoch está sentado em seu escritório, olhando correspondência secreta. Enoch se lembra de ter conhecido um garoto na ilha que o preocupava particularmente esse menino e a maneira como ele estava sendo tratado. Enoch fica chocado ao saber que esse menino é filho do Marquês de Onyx. Enoch entende que ele definitivamente não tinha tal informação e não está em um relacionamento próximo com Onyx. Ele decide visitar Onyx o mais rápido possível. Lilith pula no colo de seu pai e mostra a ele seu álbum de desenhos. Lilith conta a ele o que seu professor de desenho contou ela sobre os portões do céu no livro e que é uma das maravilhas do mundo. Seu novo capricho é conhecer o criador dos portões do céu. Lilith menciona que Onyx tem obras do escultor e ela quer vê-los. O pai garante à filha que ela poderá ver tudo com seus próprios olhos. Então nossos heróis chegam à propriedade de Onyx, onde ele os cumprimenta pessoalmente. Enoch fala para Onyx sobre sua filha querer ver as obras.
Onyx os apresenta para sua linda esposa e filho Jonathan. Jonathan acolhe com alegria nossos heróis. Lilith reconhece nele o misterioso X que ela não gosta mais. Ele cumprimenta Lilith com alegria, sem esperar que eles se tornassem amigos. Enoch pensa que Lilith gosta do filho de Onyx, mas isso não é verdade. Os pais de Jonathan já estão se casando. Lilith para seu filho. Eles brincam alegremente sobre como Lilith e Jonathan são bonitos. O menino acaba por ser um escultor famoso e está pronto para mostrar a Lilith suas criações. Onyx aponta para os servos que eles são bem treinados para mostrar todo o palácio, entre eles uma empregada. Se destaca parecida com a garota com quem Rico conversou. Lilith imediatamente corre até ela. Ela fica feliz em vê-la. Lilith pede para ser bem levada. Cuidado daqui. Lilith pede às empregadas que lhe mostrem os portões do paraíso. Lilith, de repente, percebe uma chave em uma das empregadas. E ela decide descobrir o que é essa chave dentro de tudo. Acaba sendo mobiliado com pinturas e outros objetos. Jonathan, assim como seu pai, acredita que as conexões pessoais são importantes e quer demonstrar o quão nobre ele é. Mas Lilith não o escuta. Ela é encantado com as obras de arte. Jonathan conta a ela sobre as obras de arte, mas Lilith não o escuta. Jonathan está bravo como ousam ignorá-lo. O filho de Lord Onyx. Jonathan simplesmente não sabe o que fazer com o pirralho. Desagradável. Jonathan decide mostrar outras obras de arte para ela, mas ninguém escuta. Jonathan. Nossa heroína fugiu para brincar. Jonathan está muito bravo. Ele está furioso com o que aconteceu. Lilith corre para o terceiro andar onde há uma passagem secreta. Lilith corre o mais rápido que pode. Ela está prestes a encontrar Cheshire. Cheshire está em uma propriedade fechada neste momento. Cheshire está em muitos dor por causa da surra. Ele está com muita dor, está coberto de hematomas e está com frio. Cheshire é repentinamente assombrado por algum fantasma, assim como no filme O Chamado. Mas Cheshire sonhou tudo isso e acordou horrorizado. Jonathan o avisou que se ele se aproximasse do Duque, ele o mataria. Cheshire está horrorizado. Ele está prestes a morrer assim em um lugar amaldiçoado. Cheshire acredita que ninguém mais lhe dará um lugar neste mundo. Ele se lembra de Lilith que estancou seu sangramento nasal. Cheshire está muito choroso por querer ver a garota que ele não vê há muito tempo. Cheshire só quer uma coisa que ele quer sobreviver neste mundo. De repente, a porta da sala se abre e Cheshire olha para a porta. Horrorizado, a porta é aberta por Lilith que aparece para ele como uma salvadora. Lilith diz em voz alta que ela veio salvá-lo. Cheshire olha para ela surpreso como é que ela o encontrou. Lilith fica horrorizada ao ver Cheshire neste estado. Lilith está cada vez mais perto de Cheshire. Lilith avisa ele que é hora de ele ir com ela para Enoch. Ela percebe que deveria ter pedido a seu pai para trazê-lo para a propriedade. Lilith pede desculpas a Cheshire por ter ficado fora por tanto tempo. Cheshire está confuso sobre por que Lilith está se desculpando. Com ele, Lilith está chorando. Cheshire olha para ela perplexo, porque ele não a conhece. Lilith convida Cheshire para ir com ele para longe desta terrível lugar. Cheshire se pergunta onde ela quer levá-lo. Cheshire pergunta rudemente quem ela é e por que ela veio aqui quando ela se apresenta. Cheshire responde rudemente que o nome não importa para ele. Lilith promete a ele que eles sairão juntos deste lugar terrível. Lilith garante que ele estará melhor do que neste inferno. Cheshire não está muito feliz. Ele entende perfeitamente o que acontecerá se ele sai. Mesmo assim, ele aceita a mão de Lilith e decide sair daqui. Cheshire diz que só quer segurar a mão dela. Lilith diz a ele que seria certo sair daqui. Lilith pede desculpas por ter sido atrasados, e chegando atrasados, eles decidem deixar este lugar e ninguém fará mais mal a Cheshire. Então eles sobem as escadas correndo e Lilith mal consegue acompanhar. É muito difícil para ela correr com seu pequeno pernas, porém eles chegam a um lugar que decidiram não encontrar. Cheshire diz a ela que Lilith e ele não serão mais servos. Lilith corre para seu pai. Ela decide contar tudo a Enoch. Lilith correu para frente. Ela correu cada vez mais. Cheshire agora está correndo atrás dela. Ele mal consegue acompanhá-la. Agora, eles encontram a chave que a garota deixou no parapeito da janela. Lilith não consegue alcançar a porta-chave com suas mãozinhas. No final das contas, Lilith, apesar dos protestos de Cheshire, decide deixar a chave no lugar. No final, os dois correm cada vez mais pelo corredor da casa, carregando os medos desaparecem. Jonathan está com raiva. Ele não consegue encontrar Lilith, que fugiu. De repente, Jonathan vê Lilith à frente com Cheshire. Lilith, abruptamente, diz a Jonathan que ele encontrou um novo amigo. Jonathan está furioso que Lilith se atreveu a enganá-lo e libertar. Cheshire e Lilith dá um forte empurrão em Cheshire, e eles começam a brincar de esconde-esconde. Cheshire foge enquanto é caçado por toda a casa.
casa. Lilith decide. Aproveite a oportunidade para permitir que Cheshire escape. Jonathan agarrou Lilith pela nuca, impedindo-a de escapar com Cheshire do castelo. Jonathan pergunta a ela bruscamente como ela pode se dar ao luxo de fugir. Lilith percebe que agora é a hora de escapar. Jonathan tropeça em Lilith para impedi-la de seguir Cheshire, mas ao mesmo tempo, Lilith cai bruscamente e ela acerta ela mesma dolorosamente. Lilith esfrega a área machucada dolorosamente. Ela não perdoará Jonathan por isso. Lilith pede a Cheshire para ir em frente e ignorá-la. Cheshire volta correndo para buscá-la e ela vê, ele passa agilmente pelos servos. Jonathan está furioso onde está Cheshire correndo atrás de Lilith. Ele é realmente tão louco. Jonathan dá um golpe forte em Cheshire. Ele está prestes a acertá-lo, mas Cheshire acertou habilmente Jonathan e não deixou que ele batesse nele. Cheshire decide que ele vai fugir com Lilith da vida, no palácio. Lilith está em choque. Ela não esperava que eles simplesmente a levassem daqui. Lilith fica surpreso que Cheshire possa se teletransportar. Cheshire sugere que Lilith corra ainda mais longe, mas então Lilith percebe que Cheshire não pode se teletransportar. Ela descobre que Cheshire pode controlar o tempo, e tudo se move como se estivesse em câmera lenta. Lilith apenas corre e não pensa nas consequências. Lilith e Cheshire correm cada vez mais para longe do castelo. Neste momento, os heróis decidem tomar chá, e Enoch o interrogatório começa. Onyx acredita que o imperador entenderá quando ele aparecer perante o tribunal com Lilith. Enoch percebe que Onyx está escondendo o fato de que ele tem um filho ilegítimo, mas Enoch entende que seja verdade ou não, algo está errado aqui. Ele começa a interrogar o duque sobre a criança, mas ele não sabe de nada. Enoch acredita que Onyx está escondendo algo, e ele sai. Enoch pergunta bruscamente se ele pode descobrir onde está Cheshire Onyx, quer mostrar-lhe a casa e dissipar todas as dúvidas. De repente, a voz de Lilith é ouvida, e Enoch e Onyx pulam de surpresa. Eles não sabem, entenda o que está acontecendo por trás das portas da mansão de Onyx e Lilith. Está fugindo com Cheshire, e eles estão prestes a atingir seu objetivo. Lilith aponta para Cheshire. Ela conta tudo para seu pai. Enoch percebe que Onyx não está muito feliz em conhecer Cheshire. Lilith conta a seu pai sobre suas aventuras, e ele está preocupado que Cheshire pareça tão mal que dói olhar para ele. Onyx ouve Lilith horrorizado. Enquanto ela fala sobre o menino, Onyx tenta evitar a ira de Enoch, dizendo que nada aconteceu. Mas Enoch encontrou Cheshire, e todos os planos de Onyx para esconder o menino desabaram. Enoch percebe que Onyx mentiu para ele sobre Cheshire. Enoch diz a Onyx com uma voz severa que eles vão conversar sozinhos. Nos é mostrada a mansão do Vil-Duque, que é linda em luz azul. Lilith e Cheshire estão sentados no sala de estar e esperando a decisão do pai. Lilith diz a Cheshire para abaixar a cabeça. Seus lábios estão rachados. Ela mostra a pomada para Cheshire, mas ele acha duvidoso. Lilith olha para Cheshire criticamente. Ela não sabe como curá-lo. Ela começa a aplicar a pomada que lhe deram em seus cortes. Lilith pergunta se Cheshire quer mantê-la quieta. Cheshire decide falar com Lilith sobre suas feridas. Ele começa a filosofar sobre como está se tornando cada vez mais difícil para ele evitar as pessoas. Lilith fica chocada com o quão calmo ele está sobre seus cortes. Lilith pede a Cheshire que a perdoe, ela decide ser amigo dele. Cheshire fica surpreso por ela ser filha de Onyx. Lilith tranquiliza Cheshire dizendo que ele está errado ao pensar que o pai dela seria amigo de um monstro como Onyx Lilith. Diz a Cheshire que ver a exposição é uma desculpa. Ela choca Cheshire ao dizer que tudo foi feito para que eles pudessem conhecer Lilith. Alegremente, informa a ele que ela veio para salvar Cheshire. Lilith fica chocado porque Cheshire mal se lembra dela. Lilith tenta lembrá-lo de que eles já se conheceram. Lilith diz a Cheshire que queria vê-lo. Lilith diz a Cheshire que o ama, mas isso é entendido de duas maneiras. Cheshire choca Lilith ao dizer que sabia disso. Cheshire acredita que Lilith o vê como um brinquedo que ela não precisa. Lilith fica chocado ao ver como Cheshire realmente pensa que Lilith é horrorizado, porque Cheshire pode até se considerar um brinquedo. Lilith declara com orgulho que eles serão melhores amigos. Cheshire pergunta a ela surpreso como eles podem ser amigos. Lilith afirma que eles podem, mas Cheshire está errado em não acreditar nela. Cheshire pensa que tudo isso é impossível, e o estúpido Enoch entra na sala e os vê conversando. Lilith corre até Enoch. Ela fica feliz em vê-lo. Enoch olha em Cheshire, taciturno. Ele está com ciúmes de sua filha. Cheshire olha para Enoch sem medo. Ele está completamente calmo. Enoch calmamente diz a eles que é hora de eles partirem. Então os heróis retornam ao Taj Mahal, que parece estar esperando por eles.
Enoch pergunta a Cheshire o que ele queria enquanto ele se levanta fora do quarto de Lilith. Enoch decide apresentar Cheshire aos gêmeos. Os gêmeos não ficam muito felizes e olham para Lilith. Lilith apresenta Cheshire a eles, e os irmãos ficam claramente surpresos por ele. Enoch também apresenta Cheshire aos irmãos, acreditando que eles se tornarão amigos. Theo pergunta a Enoch se nosso herói é um plebeu. Eles olham para Cheshire em estado de choque, que é simplesmente doloroso de olhar por causa de seus olhos negros. Cheshire deixa claro que não quer falar com eles. Enoch diz que apresentará Cheshire ao seu avô autoritário e pedirá que ele fique com eles. Leon claramente não está entusiasmado com quem Lilith trouxe para o palácio. Leon agarra Lilith rudemente e pergunta se eles não vão mais pegar aranhas. Lilith pergunta se ele quer ir com eles. Leon grita em Lilith. Eles realmente não serão mais amigos. Lilith fica confusa porque Leon é tão rude com Lilith e Cheshire. Theo, por outro lado, cumprimenta Cheshire e decide conhecê-lo. Theo decide ser mais amigável com Cheshire, mas ele claramente não está de bom humor. Lilith sente que sua tentativa de se dar bem com Cheshire falhou. Leon diz rudemente que Cheshire fede tanto que todas as aranhas morrem. Cheshire claramente não está bem ao pensar que ele claramente não cheira. Bem, Enoch convida Cheshire para ir ao banho com ele. Enoch pede para brincar com Lilith enquanto eles se lavam. Lilith vê que Leon está claramente ofendido por seu comportamento. Lilith começa a exigir respostas de Leon, mas ele apenas bufa com raiva para ela. Leon rudemente diz a ela que ele fede, e Lilith pede para ela não fazer isso. Diz que eles começam a discutir sobre como Cheshire não é um plebeu, e ele não é nada parecido com Leon. Diz que Theo gentilmente os interrompe e pede que parem de discutir. Theo diz a ela que Leon fala com todo mundo assim, mas Lilith não pode ignorar. Ela ordena severamente que Leon não fale com Cheshire daquele jeito. Leon grita ameaçadoramente com Lilith perguntando como ela pode estar ao lado dele. Leon fica horrorizado porque Lilith quer morar com Cheshire. Lilith discute com Leon. Ela diz que Cheshire não tem para onde ir. Leon decide dizer algo para ela. Mas então Leon sai abruptamente da sala. Ele não quer falar com ela. Lilith está surpreso com o quão rude Leon é com os dois. Vemos a rica mobília da sala com dosséis e cortinas. Onyx avisa que se o menino se cansar de Lilith, Onyx pede a Enoch para fazer tudo com cuidado para que nada aconteça. Enoch fica em silêncio. Ele não gosta de Onyx, que claramente é apenas um bastardo. Cheshire tira a roupa, suas costas inteiras estão cobertas de hematomas graves. Enoch olha nas costas de Cheshire e fica horrorizado com o que vê. Então Enoch e Cheshire se encontram em uma casa de banhos cheia de água limpa e coberta de estátuas de ninfas. Enoch reclama que sua filha Ten cresceram e não podem tomar banho juntos. Cheshire fica surpreso ao ver Enoch tomando banho com sua filha. Enoch começa a lavar a cabeça de Cheshire com remédio contra pulgas e piolhos. Cheshire de repente começa a falar para Enoch. Enoch fica chocado quando Cheshire pergunta se ele quer matá-lo. Cheshire diz que viveu muito por causa de Lilith. Cheshire diz que viu muitos nobres morando juntos e depois se livrando deles. Cheshire diz que irá embora em silêncio, e Enoch nem notará. Enoch está horrorizado que Cheshire tenha tais pensamentos em tão tenra idade. Ele se dirige a Cheshire em um tom sério. Então Enoch diz que Cheshire não precisa ser tão sério. Enoch diz a ele que lhe deu um lugar onde Cheshire será feliz. Cheshire pergunta em tom sério por que Enoch é tão gentil com ele. Enoch diz a Cheshire que mesmo que ele suspeite dele, Enoch diz a Cheshire que eles deveriam ser uma família, e ele não suporta ver o que o menino passou. O avô de Enoch diz que pode deixar o bebê aqui. Enoch pergunta se isso é tudo, mas ele diz que sim. Enoch fica surpreso porque seu pai está tão frio e calmo, já que Enoch está ausente há tanto tempo. O pai de Enoch pergunta calmamente se ele realmente espera que ele dê um golpe. Birra. Ele diz que Enoch já tem idade para decidir tudo sozinho. Nórdico diz que eles discutiram muito quando eram mais novos. Ele não entende o quão difícil é para Enoch estar em seu lugar, onde ele quer que Enoch cresça e siga suas regras. Nórdico diz que se sente culpado por Enoch ter crescido sob sua influência. Nórdico acredita que ele não deveria ter sido tão rude com seu filho. Enoch parece para ele em estado de choque. Ele não entende o que está acontecendo com seu pai. E então, Enoch aceita seu pai na nova versão Nordic. Acredita que ele perdeu para seu filho e ficou mais sombrio. Enoch pensa, seria ruim se sua princesa nunca existisse com o nascimento de Lilith. Até mesmo a atmosfera na casa mudou. Enoch acredita que pela primeira vez em sua vida, ele pode viver. Nordic está feliz por isso. Enoch mudou e quer se dar bem com ele. Ele diz a Enoch que não há nada que ele possa mudar. Nórdico não quer mais interferir em nada que seu filho faça. Nórdico não quer destruir tudo que seu filho construiu. Enoch está feliz por Nordic ter decidido fazer isso. Enoch começa a rir alegremente de seu pai idoso. Lilith, neste momento, ela está feliz com o que aconteceu. Cheshire desenvolve habilidades de desenho que são simplesmente impressionantes.
mas Cheshire está tão sombrio que a pobre Lilith está apenas esperando pelo sorriso dele. Cheshire pergunta surpreso por que ela não desenha. Ele fica surpreso com o sorriso de Lilith desenhando, mas não é a medusa que está desenhada ali, mas o pai de Lilith. Lilith pergunta surpresa se ela realmente não conseguiu desenhar bem. Lilith fica muito chateada por não ter conseguido. Lilith decide dar esta pintura para o pai dela. O menino nota que nesse ritmo ela deveria ir aprender a desenhar. Ele começa a se lembrar de uma conversa com Enoch no banheiro que o trata como um filho. Enoch alegremente disse a ele que atestaria o menino Cheshire e fica surpreso com a decisão de Enoch. Enoch lhe parece uma pessoa incrível que tem um grande coração. Cheshire acredita que tudo isso é por causa de Lilith, que ela também é gentil. Cheshire só pode agradecer ao pai de Lilith por tudo que ele pergunta. A Lilith se ela ama seu pai. Ela diz que sim. Cheshire olha para Lilith por um longo tempo, e ela até encolhe sob o olhar dele. Ela fala sobre como ela ama seu pai e como todos o amam. O próprio Cheshire não pode deixar de concordar que ela pai é gentil. Lilith convida Cheshire para se tornar seu meio-irmão. Ele diz que Lilith é quem ele precisa. Lilith diz a ele que seu pai o aceitará na família. Cheshire diz a ela que a menina não precisa disso. Cheshire corajosamente declara que não precisa de uma família. Ele decide ir para a cama, mas ele está com frio como gelo. Cheshire pergunta a ela onde ficam os aposentos dos empregados. Lilith o força na cama ao lado dela. Lilith sorri docemente e o observa tentando dormir. Cheshire finalmente dorme bem e tem sonhos agradáveis. Lilith o enxuga com um lenço e teme que ele não acorde. Levanta-se. Lilith está feliz por Cheshire estar dormindo pacificamente e tendo terceiros sonhos. Lilith limpou a sujeira de sua bochecha e agora sorriu feliz. Ela se lembra da tristeza e mau humor de Cheshire. Ela pensa Cheshire. Está privado de uma família e precisa de uma Lilith. Quer revelar algum segredo importante para Cheshire. Ela o informa que ele é o personagem principal da história. Ela lhe conta que há sérios problemas, sempre irá assombrá-lo, mas ela o ajudará a lidar com eles. Lilith acredita que ela se tornará sua nova família com Enoch, depois de seu pequeno discurso. Lilith vai para a cama com seu irmão Cheshire's Ruby. Os olhos se abrem. Ele olha para Lilith e a acha muito estranha. Ele se vira para ela e a olha por um longo tempo. Ele ainda não consegue acreditar que eles escaparam de Jonathan Cheshire. Gosta da atmosfera que tem, foi exposto a ele e fica chocado, porque Lilith o considera sua família. Cheshire não consegue lidar com as novas emoções que tomaram conta dele. Cheshire é sincero ao dizer que não acredita em Lilith. Ele acredita que Lilith quer deixá-lo como todo mundo. Então eles se deitam com Lilith e Cheshire mais longe dela, mas mesmo assim ele se aproxima cada vez mais de Lilith. Enoch entra em ação seu quarto e cobre os dois com um cobertor fofo. Enoch percebe um desenho próximo de uma água-viva feito por um menino, mas então seu olhar muda para seu próprio retrato. Enoch fica surpreso por não ter visto um retrato de uma medusa. Enoch olha distraído para o retrato pintado. Ele percebe que é seu próprio retrato. Enoch beija docemente a garota na testa e deseja que ela durma no dia seguinte. Nos é mostrado novamente o palácio que brilha como na Índia. Há algo no olhar de Lilith que a atrai quando ela faz seu dever de casa com calma. Cheshire senta-se tristemente ao lado da piscina e pensa sobre algo. Lilith fica curiosa sobre o que está acontecendo com Cheshire. Oscar reclama com ela que dá aulas individuais para a garota. É muito chato. Lilith modestamente pergunta se ele poderia mostrar ela como resolver a equação. Oscar pergunta se ela está entediada, e ela diz que sim. Oscar diz que se deve começar a resolver essas equações aos 7 anos de idade. Lilith diz a ele que seu aniversário está chegando. Ele choca a garota ao dizer que Lilith poderá conhecer sua mãe. Oscar fica surpreso por Enoch não ter contado nada a ela sobre sua mãe. Lilith lembra que Enoch disse que sua mãe morreu. Lilith fica curiosa sobre sua mãe. Lilith começa a perguntar a Oscar sobre sua mãe. Oscar fica surpreso por ela não saber nada sobre sua mãe. Lilith pede que ele conte a ela sobre sua mãe. É isso que eles nos contam sobre Selina. Ledendorf, que era mágica, mas agora leciona. No Instituto Lilith, tem muitas perguntas sobre sua mãe. Então ela se casou com o Marquês de Ledendorf e já tem um filho. Lilith percebe que a realidade é muito mais complexa. Oscar diz a ela que ela não se importa com Lilith, porém Oscar não recebeu nenhum choque dela. Lilith acredita que sua mãe pode viver a vida. Ela merece. Oscar lembra que a mãe de Lilith era uma maga competente e podia fazer o que quisesse. Ela se casou com o pai de Lilith porque ele era bem-sucedido na época. Lilith tem certeza de que ela, a mãe, nem sabe da existência dela. Oscar torce o nariz e sugere que Lilith é muito ingênua. Oscar fica surpreso que a mãe dela já está aposentada e leciona no instituto. Ele disse que o imperador contou tudo a Enoch, e Lilith não gostou disso. O filho de Selena não será convocado para o exército, e ela vive muito
muito bem. Oscar pergunta se isso deixa Lilith desconfiada. Lilith fica horrorizada ao saber que ela foi vendida por causa de seu filho. Na história original, Lilith foi sequestrada e, trancada no Instituto Lilith, decide conhecer sua mãe e obter respostas para suas perguntas no original. A mãe de Lilith estava ciente do abuso de sua filha. Oscar pergunta a Lilith se ela está chocada. Agora, Oscar informa que colocará a menina na Torre Mágica e no Instituto Lilith, não com tudo isso ela quer voltar para casa, na vila. Oscar conta a ela apaixonadamente sobre seu destino como mágica e sobre a frente onde vivem criaturas terríveis. Oscar afirma que a garota é muito ingênua e ela não vai acreditar em tudo. Ele diz que se espalharão rumores sobre Lilith, de que ela não faz nada. Ele conta a ela a cruel realidade de que a mãe vendeu a filha para o filho, e Enoch é uma ferramenta. As mãos do imperador. O pai da menina não pode dizer nada ao imperador. Ele é apenas um boneco silencioso. Oscar menciona que estará com Lilith se ela recusar. Ele acredita que o pai de Lilith é fraco e ela está ainda mais fraca. Mas ela mesma pensa em Oscar. Ela está feliz por ele querer ajudá-la com sua mãe. Lilith tem muitas perguntas sobre o romance original e a realidade. Ela se pergunta por que Oscar já não ajuda seu pai na revolução. A menina acredita que Lilith é a principal vilã do romance original. Cheshire tentou matá-la enquanto Oscar a protegia. Lilith fica surpresa que Oscar está do lado dela considerando o que está acontecendo. Oscar pede a Lilith para deixar seu rosto mais simples. Lilith diz que é muito difícil para ela entender tudo. Lilith percebe que é muito difícil para ela entender o que Oscar quer. Inesperadamente, Oscar ri dela, alegremente. Lilith fica perplexa porque Oscar é tão gentil com ela. Oscar ri dela, alegremente, e não sabe o que dizer. Oscar alegremente diz a ela que a ama. Lilith cora. Quando Oscar diz essas palavras facilmente, Oscar diz a ela que ama gênios, e Lilith não sabe como reagir. Oscar fica surpreso com a forma como Lilith age quando diz isso. Lilith lembra a Oscar que eles têm uma grande diferença de idade. Lilith percebe que ela se tornou alvo do ridículo de Oscar. Ele está satisfeito e queria perguntar algo a ela. Ele nota que há uma briga acontecendo do lado de fora da janela, e Lilith está observando o que aconteceu. Ela vê Leon e Cheshire travando um combate. Lilith corre para baixo, os passos e vai embora. Oscar os observa severamente, mas então um leve sorriso toca seus lábios. Lilith corre o mais rápido que pode em direção aos lutadores para separá-los. Oscar está pensando em algo, e seu sorriso é simplesmente encantador. Ele nota que Lilith é surpreendentemente mais velha do que sua idade. Lilith grita para Leon parar e deixar Cheshire em paz, mas Leon não a escuta e decide bater. Cheshire cai na calçada com Leon se elevando sobre ele. Lilith pergunta com medo se ele está bem. Lilith pergunta em voz alta a Leon por que ele está fazendo isso. Lilith está com raiva! Ela grita com Leon sem querer ao vê-lo. Leon olha para Cheshire com ódio que ele não esconde. Ele pede a Lilith para não conversar ou ser amigo de Cheshire. Leon diz a ela que Cheshire é um vilão e ele não gosta dele. Lilith fica horrorizada ao saber que odeia Cheshire porque ele é um plebeu. Ela fica chocada. É este o Leon do romance que protegeu Cheshire de qualquer adversidade. Lilith se pergunta o que ela fez de errado. Cheshire Lilith se pergunta o que poderia ter dado errado. Lilith o lembra em voz alta que ela também é uma plebeia. Lilith acredita que se não fosse por Enoch, seus irmãos não seriam amigos de sua Lilith. Lembra dos vizinhos da vila e percebe o quanto sente falta deles. Lilith declara que não pretende fazer amigos após se tornar uma nobre. Lilith defende a honra de Cheshire e o chama de amigo dela. Leon fica furioso com as palavras dela de que ele deveria aceitar a existência de Cheshire e aceitá-lo como irmão. Leon acusa a garota de amar Cheshire mais do que Leon. Lilith, olhando para a cara irritada dele, decide explicar tudo para o garoto. Lilith afirma que não gosta de novatos como Leon. Leon fica furioso e treme de raiva. Leon simplesmente se vira e deixa nossa heroína. Lilith está preocupada com Cheshire e corre até ele. Lilith promete que protegerá Cheshire e nada de ruim acontecerá novamente. Cheshire afirma calmamente que Leon está certo. Cheshire diz que Leon entendeu mal suas palavras. Cheshire diz que respondeu que não era amigo da garota. Quando Leon perguntou, Cheshire diz que disse que era apenas um brinquedo. O gato Cheshire declara que amigos, em sua opinião, nada mais são do que brinquedos. Mas ele entendeu suas palavras como um insulto. Lilith ficou horrorizada. Leon ficou furioso quando ouviu as palavras de Cheshire. Para ser honesto, estou do lado de Leon. Ele bateu. Cheshire certo. Lilith fica horrorizada com o que Cheshire disse a ela. Cheshire pergunta surpreso o que há de errado e Lilith diz que é culpa dela. Cheshire promete que cuidará de Lilith. Enoch é surpreso com sua decisão. Enoch diz que não é por isso que eles comem juntos. Lilith diz que ele é um brinquedo e ela o trouxe aqui por um motivo.
novo. Lilith lembrou que era uma piada, mas ele não entenda. Lilith ficou surpresa quando ele disse para ela dizer que eles eram amigos. Cheshire fica em silêncio. Ele fica envergonhado com suas próprias palavras. Lilith fica chocada com o que acabou de ouvir de Cheshire. Lilith alegremente diz a ele que está tudo bem agora. Lilith exige mais reconhecimento de Cheshire, de que eles são amigos. Cheshire timidamente promete a ela que eles são amigos. Lilith ouve Leon histericamente do lado de fora da porta. A mãe de Leon e Leon veem Lilith entrar pela porta. A mãe de Leon diz a ele que Leon precisa falar com Lilith, mas Leon não quer falar com Lilith. Leon diz que bateu Cheshire por chamar as pessoas de brinquedos. Lilith diz a ele que Cheshire se considera o brinquedo de Leon, e não o contrário, o que choca a gêmea de Theo. Lilith conta a Leon sobre a pegadinha fracassada com o brinquedo. Leon dá desculpas. Não foi brincadeira, e não é que ele não gostasse dele. Leon fica com ciúmes por Lilith ser mais próxima de Cheshire. Lilith fica surpresa por não esperar ciúmes. Leon pensa que Lilith vai esquecer a gentileza dele e ficar com Cheshire porque ela gosta dele. Lilith fica surpresa com o que Leon disse olhando para eles. Lilith o lembra que Cheshire é um amigo e Leon é da família. Ela pede ao exigente Leon para olhar para ela. Lilith diz que sempre invejou famílias com irmãos e irmãs. Lilith acha que Leon é legal e gentil. Ele é um mestre em pegar aranhas e ele é simplesmente uma fofa. Lilith abraça Leon dizendo que é ótimo não ficar mais sozinha. Lilith diz que a família significa muito para ela, e eles fazem parte do mundo dela. Lilith oferece a ele algo para comer e alguma coisa interessante de jogar. Então o irmão e a irmã fizeram as pazes novamente. Leon pergunta alegremente a Lilith quem é melhor ele. Ou Theo Lilith e Leon estão juntos novamente, e mais próximos do que nunca. No dia seguinte, o tempo está. A propriedade está ensolarada, e não há sinal de tempestade. Leon pede desculpas a Cheshire por acertá-lo. Cheshire fica chocado porque alguém da nobreza está se desculpando com ele. Cheshire também percebeu que ele tinha dito algo desagradável. Leon pergunta a Cheshire interrogativamente se ele vai perdoá-lo. Cheshire calmamente responde que não há problema e tudo está esquecido. Theo modestamente intervém no conversa observando que Leon é um cara um pouco rude, mas é um cara legal. Theo observa que Cheshire é um estranho, mas agora é sua casa. Leon ordena que Cheshire aumente sua classificação, já que ele mora aqui. Cheshire fica surpreso com o que ouviu e Leon sorri misteriosamente. Leon afirma que Lilith o ama mais do que Cheshire. Instantaneamente escurece quando ouve isso. De Leon também anuncia que Lilith também ama. Theo Leon orgulhosamente declara que Cheshire pode perguntar a Lilith sobre qualquer coisa. Leon se declara o amor. Número 1 de Lilith. Leon afirma que ainda cede ao pai dela. Cheshire desiste. Ele nunca vai derrotar Leon. Os caras decidem descobrir o que Lilith está fazendo agora. Theo de repente piora ao sair da cama. Leon percebe que Theo está piorando e está sufocando. Leon sai correndo da sala. Ele resolveu chamar o servo pedindo ajuda. Cheshire fica sozinho com Theo e não sabe como ajudá-lo. Theo agarra seu pescoço e começa a coçá-lo freneticamente. Ele rola no chão, coçando os pescoços com puxões fortes, onde Theo coça marcas de sangue. Permanecem de suas unhas cravadas em sua pele. Cheshire olha para Theo horrorizado, pensando em como ajudá-lo. Cheshire, sem pensar, agarra. As mãos de Theo o impedem de coçar o pescoço. Neste momento, Lilith e Enoch estão andando pelo corredor. Eles estão discutindo o futuro aniversário de Lilith. Enoch alegremente pergunta o que Lilith quer que ele vai realizar o que quiser. Lilith particularmente não quer nada e caminha calmamente pelo longo corredor. Ela convida o pai para ir a um festival na cidade. Enoch lembra que vai ser um festival folclórico na cidade. O festival é dedicado às crianças e é um feriado folclórico para crianças. Nesta época, os aristocratas podem mostrar os talentos de seus filhos. Seus talentos incluem musical, apresentações e passeios a cavalo. Mas durante o festival, as ruas repletas de todos os tipos de brinquedos são muito importantes. Também há apresentações de palhaços e circos em geral, diversão para as crianças. Lilith é com medo de que o nórdico estrito provavelmente não aceite isso, mas Enoch já quer ir com ela. Lilith lembra a seu pai que se eles vierem ao festival, as pessoas não lhes darão folga, mas Enoch está pronto para se vestir como James Brown e ninguém o reconhecerá. O pai promete comprar para Lilith um par de sapatos novos que ele viu no ano passado. Enoch claramente merecia um beijo de sua filha. De repente, eles ouvem gritos vindos do quarto de Theo, e Leon Enoch pede a Lilith para dar uma pequena caminhada com ele. Lilith grita para seu pai deixá-la ir imediatamente, e então Lilith corre para o quarto de Theo na velocidade de luz. Lilith segura o pingente que contém o monóculo em seus punhos. Ele percebe o pingente com o miolo e se pergunta de onde sua filha conseguiu isso. Lilith não dá ouvidos ao pai e foge no quarto de Theo
Theo neste momento. Theo está sendo forçado a se deitar na cama por seus servos. Theo está se contorcendo em convulsões e gritando como se estivesse sendo cortado. A mãe de Theo não pode fazer nada com seu filho e faz nada além de rezar. Lilith e seu pai ficam horrorizados quando se encontram no quarto. Lilith corre até seu irmão, apesar dos gritos de seu pai e das empregadas. Lilith se joga nos braços de Theo pescoço e coloca o pingente malfadado. Ela abraça o Wei. Theo gritando e pede para ele não ficar doente. Lilith pede apenas uma coisa para Theo ficar muito melhor. Theo continuou a gritar, mas depois ele ficou melhor. Ele chama a irmã com voz fraca. As empregadas perguntam uma após a outra se ele está se sentindo melhor. Até a mãe do Theo não consegue conter as lágrimas e se aproxima dele. Leon não consegue acreditar olhos. Seu irmão não está mais doente. A mãe de Theo está feliz. Ela está feliz porque seu filho está melhor. Lilith observa que isso não é mérito de Deus. Lilith fica chocada porque ninguém se importa com o que curou Theo. Ela implora com os olhos que pelo menos alguém vai adivinhar. Apenas Enoch parecia entender algo sobre a cura de Theo. Ele alegremente pergunta a Theo se o menino está bem. Enoch pergunta quando o ataque terminou e recebe uma resposta. Enoch suspeitou que havia magia envolvida. Lilith alegremente diz a seu irmão que tudo é graças a ela. Lilith está feliz que Theo está melhor por causa do pingente em suas mãos. Enoch pede severamente a Lilith para ir até ele. Enoch pergunta severamente a Lilith sobre o pingente, e ela conta a seu pai tudo o que Lilith vê com seu irmão gêmeo, Theo, que seu pai percebeu algo. Lilith pede aos adultos que não repreendam ela ou seu irmão pelo capricho com o pingente. Enoch diz que o pingente contém veneno demoníaco e decide chamar um sacerdote. Enoch fica surpreso que as crianças não sabiam nada sobre isso. Enoch diz a eles que o pingente evita conflitos entre forças mágicas. O padre, que chega, também confirma isso, o que deixa a mãe dos gêmeos feliz. O padre diz que isso é tudo porque o corpo do menino contém 50% de sangue demoníaco, ou até mais. Ele diz a Theo que o pingente interrompe o conflito de forças. Nordic está preocupado com a condição de Theo e pergunta se o pingente é seguro para crianças. A mãe de Theo não consegue acreditar que seu filho esteja tão doente, mas Theo é obrigado a usar o pingente até que um tratamento adequado esteja disponível. A mãe de Theo agradece ao padre pela informação. Ela recebeu. O padre fica curioso para saber como eles tiveram a ideia do pingente. Enoch chama tudo de coincidência. Enoch diz ao padre que sua filha simplesmente adora todos os tipos de joias. Mas mesmo assim, Enoch não fica com emoções estranhas. Enoch se pergunta como Lilith sabia sobre o poder do pingente, enquanto Cheshire timidamente quer entrar no quarto de Theo e Leon. Cheshire se pergunta por que Theo está com uma doença muito grave, mas então Cheshire sai, sem nunca chegar à porta. Mas todos os habitantes do castelo vieram ao seu encontro perguntando se ele queria visitar Theo. Lilith lhe diz que Theo está dormindo. Agora está tudo bem? A mãe do gêmeo pergunta a Cheshire se ele é o filho que Enoch trouxe. Ela agradece em nome de Theo pela ajuda. De repente, a mãe do gêmeo percebe algo. Na bochecha de Cheshire, ela diz com preocupação que Cheshire tem um ferimento sério no pescoço. A mulher manda os servos curarem Cheshire. Cheshire acha que todos nesta família são um pouco estranhos. Lilith pede à mãe dos gêmeos para comer com ela. Ela diz que Cheshire e o pai dele também farão companhia a ela. Leon começa a objetar. Isso também é verdade. A mãe dos gêmeos está feliz por seus filhos serem tão ativa. Ela convida todos para comerem não à mesa, mas ao ar livre. Lilith só fica feliz com isso, mas Cheshire fica chocado com a estranha família. Cheshire e Lilith se olham nos olhos. Lilith sorri docemente para Cheshire. Ela está tão bonita neste quadro. Cheshire fica tímido quando vê esse sorriso doce e inocente. Eventualmente, Cheshire é pego pela mão e lede lá fora. 4 dias se passam e o palácio brilha com novas cores aos raios do sol. Nova vida chega ao Jardim do Cal e a família é restaurada. O pai dos gêmeos, que partiu em busca de tratamento para Theo, logo retornará. Lilith sorri maliciosamente graças a ela. Theo alegremente pergunta a Lilith o que dar a ela de aniversário, pois para Theo a vida dele também está melhorando. Eles são vistos por um leão irritado que sozinho se sente desconfortável em uma atmosfera tão agradável. Ele pergunta ameaçadoramente para onde Cheshire foi. Quem está lentamente atrás de Lilith traz água para Cheshire porque ele está cansado. Enquanto Lilith estava estudando matemática, Cheshire teve aulas de esgrima com Enoch, que decidiu adotá-lo. Lilith está feliz porque Cheshire se tornará o novo mestre espadachim em breve. Lilith pede a Cheshire para se aproximar dela. Ela sussurra em seu ouvido o que eles iriam fazer. Cheshire diz que prometeu muitas coisas, mas não vai passear com Lilith Leon. Rudemente. Pergunta a Lilith o que eles estão sussurrando sobre isso. Noite. Nosso grupo decide ir a um festival na cidade. Lilith alegremente diz a Cheshire que eles vão se enforcar na cidade. Então eles vêm para a rua, decorada
decorada com lanternas e balões. Cheshire fica chocado por nunca ter sido levado ao festival. Lilith fica feliz por Cheshire gostar de tudo isso. Ela lembra que no original foi um momento incrivelmente doce com Cheshire. E afinal, Enoch, na época do original, Enoch perdeu sua filha, e então apareceu um bebê que era órfão. Seu relacionamento no original era estranho, mas tão vivo porque ambos encontraram felicidade como pai e filho Lilith, vestida de coelho feliz comendo doces do festival ela e papai. Estão simplesmente felizes porque eles e Cheshire são os únicos caminhando juntos. Lilith alegremente pergunta a Cheshire se ele precisa de um minério. De repente, Lilith percebe algo distante deles. Esse olhar frio, cabelo escuro e pele pálida. Este é Axion, um homem bonito. Lilith fica surpresa que ele percebe Enoch na companhia de crianças. Axion se aproxima de Enoch e pergunta com uma voz fria o que ele quer. Enoch responde que não entende o que eles estão falando, enquanto os subordinados de Axion gritam para ele, mas Axion ordena que parem de notar. Lilith, felizmente oferece a ele alguns doces para comer. Axion responde a ela com um olhar incrivelmente frio em seus olhos violetas. Axion diz a seus homens que percebeu seus amigos na multidão. Axion pergunta surpreso, por que James está vagando por aqui calmamente? Enoch fica chocado que Axion está investigando algo aqui. Acontece que houve reclamações sobre crianças sequestradas nesta área. Lilith e Enoch decidem ficar de guarda. Devido ao último desaparecimento, geralmente eles sempre ajudam os nobres. Mas para eles ajudarem os plebeus é a primeira vez que Lilith pensa que Axion é um príncipe maravilhoso, pois é tão nobre que ajuda os plebeus. Axion pede que eles tomem cuidado com as crianças desaparecidas antes de partir. Axion se volta para nossa heroína. Lilith coloca um pequeno doce em sua palma poderosa. Lilith deseja que ele relaxe após um árduo dia de trabalho e coma até se fartar de doces. Axion anda com um doce na mão e não sabe o que fazer com ele neste momento. Enoch vai com as crianças para as pessoas que estão se divertindo. O leiloeiro na frente se oferece para comprar sapatos para crianças. Ele se oferece para comprar sapatos baseados no conto popular. As aventuras da princesa Lara Lilith parece para eles ela realmente quer esses sapatos mágicos. Enoch percebe seu olhar, mas Lilith diz que não ama a princesa Lara. Mas Enoch tem uma opinião diferente olhando para aqueles sapatos brilhantes. Enoch decide para agradar Lilith porque sabemos o quanto ele ama sua filha. O leiloeiro oferece Enoch para ser o último licitante a ganhar os sapatos. O leiloeiro está claramente procurando algo na lista de todos os participantes. Ele pergunta se ele também vai chatear seu filho. Lilith fica chocada ao saber que todas as crianças que ele trouxe devem participar. Lilith começa a objetar que seu pai não suporta ter os dois. Participe, mas essas são as regras. Enoch quer falar alguma coisa olhando para seu filho adotivo. Ele pega os dois filhos e diz que não é problema para ele. Lilith fica em choque. Ela não esperava qualquer outra coisa vinda de seu pai. De repente, seu oponente parece um verdadeiro King Kong. Um bruto gigante com uma barba ruiva e uma montanha de músculos, ele convida Enoch para uma competição inofensiva. Enoch observa que seu oponente está em muito boa forma, mas você pode facilmente morrer com um punho tão poderoso que o leiloeiro diz às mães e aos pais para se agacharem. Até que ele diga o suficiente com seus filhos para que os oponentes começaram a agachar, o que é muito difícil para Enoch. Lilith pede para seu pai não perder para esse ruivo. O leiloeiro anuncia que vai dificultar um pouco a tarefa. A próxima tarefa é fazer um monte de círculos com o nariz comprimido. Cheshire sente pena do pai e pergunta em dúvida se a garota consegue viver sem os sapatos de Dorothy, mas a resposta de Cheshire é não, e ele está ação decepcionada. Se pergunta por que as crianças desapareceram durante o feriado. Mais de 20 crianças desapareceram, todas com características comuns, aparência doce e pele clara. Axion fez um esboço aproximado de o sequestrador de crianças. Axion se orienta no retrato e pergunta a todos os transeuntes que os guardas não conseguem lembrar quem viram Axion. Pensa que o sequestrador da foto é cúmplice e ele recebeu um suborno para as crianças. Axion ordena em um tom gelado para encontrar esse bastardo e acabar com ele. Seus homens imediatamente partem para encontrar o homem no desenho. Axion enrola o retrato e então seus olhos caem sobre o que está em sua mão. Ele se lembra de Lilith, que felizmente lhe deu esse doce. Ele está preocupado que Lilith possa se tornar a nova vítima do maníaco. Ação fica intrigado porque todo mundo é tão louco sobre crianças. Axion já pode imaginar como a pobre Lilith foi sequestrada e mantida como refém, mas ele sabe que só
só Enoch pode fazer. Lilith como refém. Axiom olha para os foliões e pensa que ele é já. Envelhecendo no final, restam apenas 2 participantes, Billy e Enoch. Cheshire não tem escolha, a não ser apoiar seu pai com aplausos. O homem diz a eles que restam 5 filhos em cada. Ele deve fazer uma pergunta, que o pai responde, e o pai também deve adivinhar em qual caixa sua filha está sentada. James acha que tem a vitória no bolso. Sua filha sabe tudo sobre ele. Billy felizmente diz a ele que sua filha também sabe tudo sobre o pai dela. O leiloeiro anuncia para eles o início da competição. Ele pergunta: que comida os pais gostam? Enoch tem certeza que sua filha vai falar sobre ovos mexidos com pontas de carne regadas com molho, mas as respostas que sua filha dá estão todas erradas. Billy sente que seu oponente perdeu e sugere encerrar a competição, mas Enoch o impede. Ele não vai desistir. Então facilmente Enoch o convida para ouvir mais uma pergunta. Billy alegremente diz a ele que ele é simplesmente incrível. Billy concorda em levar James na próxima pergunta. Enoch pede à sua filha para não confundir perguntas e respostas. O apresentador passa para a próxima pergunta. Qual é o tamanho do sapato do pai? Enoch acredita sinceramente que sua filha não se enganará nisso, mas sua filha claramente não sabe a resposta à pergunta que ela está fazendo. Enoch começa a suspeitar que há um engano aqui, já que sua filha sabe com certeza que ele se lembra que eles até foram à mesma loja de sapatos. Billy sugere que eles abram as caixas em vez de esperar por uma resposta. Billy fica feliz por sua filha ter respondido as perguntas corretamente, olhando para o pai e a filha felizes. Enoch não consegue deixar de sorrir. Enoch decide ir até as outras caixas e abri-las. Enoch começa a lançar um feitiço. Ele sente que algo está errado aqui. Enoch abre a caixa. Ele tem certeza que sua filha está sentada dentro, mas dentro na caixa está um menino que Enoch não conhece. O leiloeiro parabeniza Billy e seus filhos. Ele está pronto para dar-lhes os sapatos no Kansas. Billy diz a Enoch para não ficar chateado e o convida para um drink. Então o homem volta para casa com os sapatos. Enoch está gritando a plenos pulmões procurando sua filha nas caixas, mas em outra caixa, uma garota completamente desconhecida está esperando para ele. Enoch observa enquanto ela retorna para sua mãe. Enoch fica confuso sobre como sua filha não conseguiu responder as perguntas corretamente, mas novamente há outra garota na caixa que não é sua filha. A ansiedade pela criança gradualmente se insinua na alma de Enoch. Cheshire também sente que algo está errado e corre para ajudar seu pai, mas a última caixa não está lá, e a criança desconhecida ainda está olhando para ela. Enoch pergunta ao leiloeiro onde sua filha foi, mas ele apenas permanece em silêncio. Ele não sabe onde está a filha de Enoch. Ele fica profundamente ofendido com a grosseria de Enoch. Enoch agarra o leiloeiro pelo garganta e exige que ele traga sua filha. O leiloeiro chama seus seguranças pedindo ajuda. Eles bloqueiam o caminho do nosso herói, não permitindo que ele passe. Enoch olha horrorizado para os guardas. Ele só quer para ver sua filha. E então Enoch conta tudo para o cético. Axiom diz a ele que tudo isso é estranho, já que eles perderam um filho. Enoch vê o quão assustadas as pessoas se reuniram ao seu redor. Enoch de repente agarra o guarda que correu até ele pelo braço, quebrando seus ossos. Ele espancou todos os guardas e caminha ameaçadoramente em direção ao leiloeiro. Ele agarra o menino pelo peito com todas as suas forças, força não permitindo que ele se movesse. Enoch pairava sobre o leiloeiro, exigindo saber onde sua filha estava. Ele lentamente remove fios escuros de seu cabelo com magia. Agora diante do leiloeiro, não é o humilde James Brown, mas o próprio Enoch, todo-poderoso. Ele vai fazer xixi nas calças. Ele não sabe onde está a filha de Enoch, enquanto nossa Lilith está sentada em uma gaiola em um lugar úmido e úmido. Lilith se lembra sendo agarrada nos bastidores e arrastada até aqui. Uma voz áspera diz que Lilith não tem medo de seu sequestro. Um bruto ameaçador pergunta se ela está com medo lambendo uma faca enferrujada. Lilith pede para ir para casa em um tom lamentável, mas a resposta dela é uma risada estridente. O bandido diz à garota assustada que ela nunca mais voltará para o pai. Ele diz a ela em um tom calmo e com um sorriso desagradável que ela estará viva em outro lugar. Lilith não gosta da perspectiva de ser vendida no mercado de escravos. O bandido, entretanto, não lhe dá atenção e conta o dinheiro para a criança. Lilith decide que vai esperar até que o pai dela chega. Um homem enorme e fedorento diz ao bandido que eles precisam sair daqui. Eles descobrem que Axiom pretende prendê-los. O homem responde que Axiom claramente não tem outras preocupações do que pegá-los. Ele quer se livrar do pequeno e conseguir o tão esperado dinheiro. O gordo sente que algo está errado e sugere que
que seu chefe espere até que as coisas se acalmem. Lilith está apavorados. Eles querem vendê-la no mercado de escravos e contrabandeá-la para lá. O homem gordo está se perguntando o que fazer com essa garota desagradável. Eles querem tirar Lilith do país e vendê-la em um navio. Lilith, lamentavelmente, pede que eles a deixem ir, pedindo misericórdia. Ela começa a contar a eles sobre seu pai, que vai dificultar a vida deles, mas então ela percebe que não pode contar a eles sobre os homens de Enoch. Decide o que farão com ela. A menina entende que ela será morta de qualquer maneira se ela contar sobre seu pai. Lilith pensa em como salvar sua vida. Os homens rudemente perguntam a ela o que seu pai fará fazer com eles. Lilith apenas diz que o pai dela é um verdadeiro demônio, mas eles apenas riem dela. Lilith espera o pai chegar. Os homens começam a se preparar para a jornada. Lilith tem medo do que pode. Ela começa a chorar. Lilith é agarrada abruptamente e carregada em uma gaiola como um animal selvagem. Lilith grita para eles a colocarem em seu lugar. Agora mesmo, quando o homem gordo sai, ele fica cara a cara com Enoch, mas por causa de seus cabelos prateados e olhos azuis, ele não reconhece Enoch. O olhar de Enoch está fixo em sua filha trancada em uma gaiola de ferro. Lilith, lamentavelmente, pede para ser solta. Ela liga para o pai. Ajuda Lilith e começa a chorar. Ela não quer o leilão infantil. O líder bandido zomba de Enoch percebendo que ele veio buscar. Sua filha, o gordo, também começa a zombar de Enoch, porque ele é um fraco na opinião deles. Mas o homem gordo segura uma longa adaga nas costas com a qual está pronto para matar Enoch. Lilith avisa seu pai sobre o perigo que ela está preocupada com seu pai. Enoch habilmente intercepta a mão do gordo com a adaga na hora. Enoch está prestes a quebrar a mão gorda do gordo com sua adaga. Ele torce o braço do gordo atrás da cabeça, e o som de ossos quebrando é ouvir Enoch se aproximando da ruiva, furioso. É a vez do líder da gangue. A própria Lilith se sente desconfortável com o pai dos seus sonhos. Enoch entra ameaçadoramente no local onde todas as crianças foram roubadas e lentamente se aproxima do bandido. Ele sorri maliciosamente e se prepara para lutar contra Enoch. Ele ataca Enoch brandindo adagas, mas há apenas alguns cliques de Enoch e ambos os braços do bandido estão quebrados. Ele cai de joelhos diante de Enoch, implorando por misericórdia. O bandido está tremendo. Ele não consegue dizer nada para Enoch. Enoch, de repente, o agarra pelo pescoço e literalmente o pressiona no chão. Lilith está com medo. Ela agora está com medo da raiva de seu pai. Ele começa a espancar o bandido com todas as suas forças. E então Enoch lança um feitiço na testa do inimigo derrotado. Lilith vê seu pai se aproximando da jaula com um andar instável e trêmulo. Mãos ele começa a arrombar a fechadura enferrujada. Lilith pergunta ao pai, mas ele não queria que ela o visse assim. Ele quebra a fechadura com as próprias mãos, e com um golpe o pai estica seu poderoso braços para ela e a toma nos braços. Lilith pula nos braços dele. Ela está chorando. O pai segura a menina com força enquanto ela chora no ombro dele. Lilith descansa nos braços do pai. Ela sofreu horror. Enoch rapidamente pede desculpas a ela. Ele não queria que a garota o visse assim. Ele percebe que Lilith é forçada a viver dessa maneira por causa de seu estilo de vida ao anoitecer. Enoch chega fora do celeiro com sua filha Axion e Cheshire. Estão esperando por ele na saída. Enoch lembra que Cheshire fugiu para algum lugar quando viu a perda. Enoch relutantemente responde às perguntas de Axion, preocupado com Lilith. Enoch tenta explicar a Cheshire tudo o que aconteceu com sua irmã mais nova. Cheshire pede desculpas por não haver nada que ele pudesse fazer. Enoch se sente como um adulto inútil na frente de crianças tão espertas. Enoch se preocupa com o fato de os bandidos ainda estarem foragidos, mas Axion o garante que eles foram capturados. Enoch fica surpreso por ter passado tanto tempo procurando pelos criminosos o tempo todo. Bandidos foram mortos por Billy, que os pegou. Ele alegremente diz a Enoch que não voltou para casa depois de ouvir sobre os problemas de Enoch. Billy soube que bandidos estavam sequestrando crianças e decidiu para ajudar a pegá-los. Enoch elogia seus músculos e força bruta enquanto se preocupa com Lilith. Lilith está cansada e ronca docemente no ombro de Enoch. Billy fica chocado. Ele não consegue imaginar o quão pequeno as crianças andarão nessa escuridão. Enoch diz que sim. Não tem ideia de por que tem uma filha tão crescida. De repente, Billy se lembra de algo e vasculha os bolsos da calça de lona que pega. Sai os sapatinhos rosa da princesa. Sarah Billy acredita que a luta foi injusta e dá os sapatos para Enoch, já que a luta foi interrompida. Enoch fica satisfeito com o presente e agradece sinceramente a Billy. Convida Enoch para um drink. Quando ele fica satisfeito com o presente na manhã seguinte, nos é mostrado o palácio de Sua Majestade, semelhante a Notre Dame. Nicholas está furioso por já saber o que aconteceu com Lilith. Nicolau ordena
ordena a seu servo que conte tudo o que aconteceu. Nicolau está infeliz porque Axion quer julgar os ladrões. Ele ordena a seu servo que diga a Axion que a família real será a responsável por punir os bandidos. Ele também ordena a punição de todos os aristocratas associados a Axion. O servo fica horrorizado porque punir aristocratas inocentes que querem justiça? O imperador sorri maliciosamente, dizendo que Axion certamente ficará com raiva. Ele acredita que o governante precisa demonstrar seu poder. Nos é mostrado o palácio de Lilith, turquesa, cintilante com telhados luxuosos e uma fonte. Lilith lentamente abre seus olhos de safira sem fundo. Ela acorda em pânico. Ela não se lembra como adormeceu os servos fiéis de Lilith. Imediatamente correram para o lado dela. Todos perguntam uns aos outros como Lilith está sentindo que Lilith está preocupada com Cheshire e seu pai. Se eles estão feridos, ambos estão bem. Cheshire está fazendo o que quer e Enoch está escrevendo um relatório. Cheshire mal foi persuadido a dormir. Ele guardou Lilith a noite toda. Lilith pergunta se seu avô sabe o que aconteceu. Jedi a informa que os rumores ainda não chegaram a seu avô, mas Enoch os informou sobre a situação que havia acontecido. Aconteceu? Lilith descobre que Rico já sabe o que aconteceu. Lilith decide se lavar e se vestir para o novo dia. Lilith fica sabendo que muitas crianças desapareceram recentemente. Lilith se torna curiosa para saber como Rico descobriu isso. A empregada explica que é seu trabalho relatar tudo à guilda Enoch. Após o incidente no festival designar um grande número de guardas para vigiar as crianças, as servas tranquilizam Lilith, dizendo que são do Falcão Vermelho e sabem tudo o que a guilda tem, os guerreiros mais treinados. Lilith está preocupada que eles criem problemas para seu pai. June a lembra que tudo isso é trabalho de servo. Ela diz a Lilith que um dos membros da guilda até apertou a mão de Enix ontem. Lilith está chocada se o tio Billy realmente trabalha para a guilda. As empregadas cuidam de Lilith, enquanto a guilda ordena que Lilith pede para agradecer a Rico em seu nome. Mas a empregada parece se lembrar de algo que Lilith é repentinamente pega e não entenda o que está acontecendo. Lilith é alegremente informada que hoje ela deve estar a mais linda enquanto Rico lê cartas de agradecimento de Lilith. Rico fica feliz por Lilith ter lhe dado remédio para sua irmã, novamente. Lilith pede que ele descubra sobre um certo nobre que chegou recentemente. Rico descobre que Lilith chegará em breve com um presente. Ele decide encontrar o nobre Joseph Rootman, um mestre da política e excelente orador a quem Lilith pediu. Rico sabe que este nobre desapareceu há 2 anos e não tem ideia de como encontrar Joseph. Uma caneca de cerveja aromática é colocada na frente de Rico e em voz alta. O convida para beber. Billy se gaba de suas façanhas e do fato de ter parado os bandidos. Billy pergunta a Rico se ele trabalhará para Enoch. Billy sabe que eles precisam proteger Lilith para que o Duque possa ajudá-los. Rico conta a ele sobre Joseph e que ele ajudará Lilith por causa do remédio. Billy acredita que Rico não se enganou e Enoch é uma boa pessoa. Rico bebe cerveja e acha que a família Rubenstein é gente boa. Ele quer começar uma revolução. E os Rubenstein são os melhores candidatos para liderar os rebeldes. Enoch continua sendo um homem de honra e a personificação da nobreza. Ele fica surpreso que Lilith decidiu pedir-lhe um favor, que Enoch olha seu reflexo em uma caneca de cerveja dourada, pensando que é sortudo. Billy afirma que Enoch é um bom homem e Rico fez a escolha certa. Billy teme que eles não consigam fazer uma revolução por causa do Enoch princípios. Rico concorda com ele. Enoch é apenas um bebê recém-nascido nos círculos políticos. Enoch não vai lidar com o mundo das intrigas judiciais onde apenas as mentiras reinam. Rico de repente bebe toda a cerveja e coloca o caneca na frente de si mesmo. Rico percebe que o pedido de Lilith não é acidental. Rico percebeu que Enoch precisava de um estrategista competente agora, e que era Joseph. Rico se pergunta quem Lilith realmente é, dessa vez. Lilith está se arrumando, e parece luxuosa. As empregadas convidam a menina para se olhar no espelho. Lilith está muito fofa com seu vestido azul com fitas no cabelo. As empregadas estavam muito cansadas. Elas estavam brincando com Lilith há muito tempo. Lilith se olha feliz no espelho e não consegue tirar os olhos de si mesma. As empregadas gritam de alegria. Não conseguem acreditar que sua senhora é tão linda. Lilith agora parece um pouco mais velha do que deveria. Lilith decide se aproximar do grande espelho com um presente. Lilith quer se maquiar, mas as empregadas pedem para ela não contar a Lilith sobre os malefícios dos cosméticos e que isso não combina com ela. Eles decidem trazer Enoch para sua filha e Cheshire também.
Leon. Lilith permanece com seus pensamentos sobre beber chá. Não houve festa de chá com aristocratas no romance, já que o romance é sobre a guerra. Lilith decide organizar o mundo do romance à sua maneira. Lilith está determinada a continuar ajudando. Enoch e Lilith. Volta seu olhar para o espelho sedutor. Ela se senta em frente ao espelho e olha para seu reflexo. Lilith fica pensando em se maquiar, porque acha que está sem graça. Lilith lentamente começa a se maquiar, suas bochechas ficando rosadas. Lilith pinta e pinta. Ela quer ficar linda. Cheshire bate timidamente na porta, pedindo permissão para entrar. Lilith cumprimenta Cheshire com uma voz doce. Lilith parece um peixe com lábios grandes e um rosto tão pintado. Cheshire e os irmãos perguntam por que ela está demorando tanto. Os irmãos morrem de rir quando olham para a irmã. Eventualmente, eles tiram a maquiagem dela, mas a sensação, desagradável. Permanece Cheshire tenta apoiar Lilith, dizendo que ela é linda, mesmo sem maquiagem. Cheshire diz a Lilith que ela ainda é linda, mas Lilith sabe a verdade. Cheshire está mentindo para ela. Ele quer apoiá-la. Os irmãos a chamaram de bruxa, um polvo com essa maquiagem. Theo também mente para Lilith, chamando-a de a beleza do reino. Theo fica curioso sobre por que Leon decidiu encarar Lilith, mas na verdade ele está cansado da companhia de Erika. Erika corre alegremente em direção a eles. Ela acredita que Leon irá amá-lo. Leon está com medo. Ele não sabe para onde fugir de Erika. Leon decide trocar de lugar com Theo para evitar encontrar Erika no final. Erika abraça Theo. Ela não sabe da substituição. Lilith ri dessa substituição. Ela sabe que os irmãos agora são indistinguíveis. Erika parece uma boneca de porcelana, mas isso não é surpresa. Ela tem 12 anos. Lilith olha para si mesma e fica chateada. Ela é só uma criança. Lilith diz com inveja que Erika é mais bonito que seu Cheshire. Novamente encoraja Lilith. Ela é uma beleza para ele. Lilith está chateada por ela ser apenas uma bruxa polvo. Lilith olha para si mesma. Ela nunca será linda. Cheshire olha para ela, surpreso com seus penetrantes olhos de rubi. Cheshire decide contar algo a ela para que ela não fique chateada, mas então ele imediatamente fica em silêncio e não termina seu pensamento. Lilith cumprimenta Erika e eles trocam gentilezas. Eric volta sua atenção para Cheshire e pergunta: quem é Theo? Conta a ela sobre Cheshire e que ele mora com eles. Erika se pergunta por que Leon está assim e por que ele é tão educado. O verdadeiro Leon não fica menos surpreso que Erika pense dessa maneira sobre ele. Erika percebeu o engano e está mais uma vez entrando em contato com o verdadeiro Leon. Lilith percebe. O companheiro de Erika, que fica feliz em ser notado. Leon diz bruscamente ao menino que claramente ninguém o esperava. O menino com sobrancelhas grandes é Damon da família Martini. Lilith está tentando, desesperadamente, para lembrar quem ele é. Ela lembra que foi esse menino quem intimidou Cheshire. Lilith se apresenta ao conde, mas ela não fica nada feliz em vê-lo. Damon fica surpreso que Lilith tenha boas maneiras, apesar do fato de ela ter crescido entre plebeus. Theo brinca que Damon é tão burro quanto um tijolo, mas depois finge que não disse nada. Theo está claramente sugerindo a Damon que cuide de si mesmo. Damon educadamente pergunta a Cheshire de onde ele é. Damon fica chocado ao saber que Cheshire é o filho adotivo do duque, e um plebeu. Ele fica surpreso que Cheshire foi aceito em uma família nobre. Damon apoia Cheshire dizendo que ele pode lidar com tudo. Damon sugere ir tomar uma xícara de chá para nos conhecermos melhor. Erika arrasta o pobre Leon para tomar chá. Ele simplesmente renunciou ao seu destino. Lilith e Cheshire caminham calmamente para a festa do chá. Eles não esperam nada. Damon de repente pergunta se Cheshire está vindo com eles. Damon rudemente o lembra que sentar na mesma mesa com um plebeu é um insulto à nobreza Lilith, e Leon só querem dar um soco no cara atrevido por seu comportamento. Leon de repente agarra as mãos de Damon segurando-as com força. Cheshire para Leon e Lilith. Seu rosto está faltando. Cheshire calmamente diz que precisa ir para o campo de treinamento. Lilith pede para Cheshire parar, mas ele se afasta lentamente. Damon sente que ganhou e exige que eles saiam para irem para um delicioso mesa posta, onde são exibidas bananas, maçãs e bolos de creme.